né? Você só tem informação no livro, não vai rolar. Além da informação, isso tem que virar conhecimento. Então, de repente, você entender um pouquinho mais profundamente o tema, mas aplicar. Quando você consegue aplicar, você consegue ver o quão fascinante é, né? O quão aquilo ali tem a ver com a sua realidade, porque faz parte de você. Né? Você está falando de bioquímica, está falando de reações intracelulares, normalmente, dentro da célula. Você pode projetar, caramba, dentro da célula, daqui a pouco estou no exercício físico, né? Então o exercício físico está acontecendo e aquela via bioquímica dentro da célula tem que estar rolando. E é isso que a gente tem que tentar aqui descomplicar. Acho que esse é o nosso papel aqui. Vamos tentar descomplicar um pouco essa bioquímica. E daria para começar pelo metabolismo energético, normalmente nas aulas. Síntese de energia, ATP, quais são as vias metabólicas, quais são os nomes, e tentando aplicar isso. Ninguém aqui vai dar uma aula enzima por enzima, mas a gente vai tentar, no nível macro, falar das vias metabólicas, integrar durante o esforço, também dar um pitaco ali com a nutrição, né, e deixar uma coisa mais palatável. Quem quiser se aprofundar, no finalzinho a gente conta. Eu acho que a aplicabilidade ela é fundamental, porque você pensa assim, né, no ambiente celular, principalmente para aquele aluno que não teve uma vivência de biologia mais centrada, né? Imaginar uma célula como uma indústria onde tudo acontece, onde tem vários setores, né? Produzindo energia, os setores gastando energia e cada um tendo sua função, às vezes fica um pouco abstrato. Então, quando você de fato consegue aplicar isso, né, desde um conhecimento mais superficial ou até mesmo uma situação fisiológica mais complicada, mais ampla, é de fundamental para que a pessoa entenda. E uma outra coisa que é importante é que, assim, nem eu, nem o Tiago, a gente não entendeu tudo isso de primeira, né? Você leva um tempo, você precisa fixar o conhecimento, você precisa reproduzir o que você em tese aprendeu, né, com as suas palavras, com as suas formas de aprendizado, para ver se aquele aprendizado realmente foi fixado, né? A gente tem um caminho aí, não é da noite para o dia que você, obviamente, passa a entender tudo de bioquímica, longe disso, a gente ainda está longe de entender tudo, né? Mas é só porque, para fixar que, de fato, não são só o horário de sala de aula, também não é só o horário do livro em casa, é todo um contexto, né, que a gente precisa reforçar esse aprendizado. E aí, como didaticamente, né, a gente precisa começar mais do básico, né? E aí eu vejo, não sei se o Thiago concorda comigo, mas eu vejo uma grande confusão quando a gente fala de bioquímica, né? Na verdade, bioquímica é um mundo. Então, o que a gente vislumbra hoje é tentar centrar aí um raminho da bioquímica que é o metabolismo energético, tá certo? Que a gente chama, na verdade, de bioenergética. Tá certo? Sim. Ou seja, todas as formas, né, de reações químicas, aquele conjunto de reações químicas que envolvem, tem o objetivo, na verdade, de geração de energia. E aí é geração, né, armazenamento e a forma de administrar aquele recurso energético celular. Então, por exemplo, a gente pensando aqui na bioenergética, a grosso modo, a gente tem duas grandes possibilidades para gerar energia na forma de ATP. Então, para quem não conhece, ATP, o trifosfato de adenosina, é molécula corrente de geração de energia. Então, as duas grandes formas seriam a via aeróbia, já diz o nome, aeróbio, preciso de oxigênio, e a via anaeróbia. A via anaeróbia, a via metabólica não utiliza o oxigênio para gerar a tal da energia na forma de ATP. Então, na via anaeróbia, você tem duas grandes possibilidades. Anaeróbia, tá? Ausência do oxigênio. A creatina fosfato, né? E a glicólise fermentativa. Glicólise fermentativa, que é capaz de converter a glicose, que é um carboidrato, uma hexose, em duas moléculas menores, de 3 carbonos cada. Né? No caso, o piruvato, mas sendo fermentativa ou lática, vira o tal do lactato. Tá? Então, aqui já tem até uma confusão se é ácido lático ou é lactato. É lactato. O ácido lático, praticamente, a nossa célula, o miócito, né, o músculo esquelético, nas condições que são apresentadas, em termos de pH, fisiologicamente falando aqui agora, você praticamente não forma o ácido lático. Tá? Então, o ácido lático não tem nada a ver com fadiga, né? Nada disso. Enfim, a gente produz o lactato. Então, tem essa via metabólica, as duas no caso, glicólise anaeróbia, ou fermentativa, ou lática, que acontece toda no citosol e produz muita energia rápida para a gente. E a creatina fosfato da mesma forma. É uma via anaeróbia que solicita a creatina e a creatina fosfato
principalmente a creatina fosfato, na verdade, para gerar o tal do ATP. E aí temos a via aeróbia. A aeróbia pode utilizar tanto carboidrato, proteína, lipídio, eventualmente corpos cetônicos também, para gerar energia. E aí vai precisar da mitocôndria, vai precisar do famoso ciclo de Krebs, cadeia de transporte de elétron. Então, vai utilizar outra maquinaria da célula, né, para poder gerar esse ATP. Nem todas as células do nosso corpo utilizam a via aeróbia. Porque para utilizar a via aeróbia, a gente precisa de uma mitocôndria, que é uma organela intracelular. Mas pensando em músculo esquelético, atividade física, exercício, qualquer célula, ou seja, miócito, tem mitocôndria. Então, é possível utilizar a via aeróbia. E aí, Raquel, como que seria esse balanço? Porque, por exemplo, agora eu estou parado fazendo esse videocast com você. Daqui a pouco eu vou para a academia, vou correr, vou jogar um vôlei à noite. E aí, como que o nosso corpo, o nosso organismo, de uma forma assim, didática falando, ele seleciona? Caramba, agora eu tenho que usar a creatina. Não, agora é a glicólise, mais fermentativa. Ou a glicólise, mais aeróbia. Ou carboidrato, ou lipídio. Então, você começa a perceber, você que está nos escutando, principalmente o aluno ou até o leigo, né? Caramba, será que aquela clássica, né? Eu só queimo gordura a partir dos 20 minutos de exercício? Isso tudo tem a ver com Lehninger, tem a ver com bioquímica básica e tentando aplicar. Então, uma pergunta clara aqui para você, para a gente começar a descomplicar essa bioquímica. Eu parado, estou utilizando quais vias principais? Eu fazendo exercício, quais são as vias principais pensando em bioquímica? Então, vamos lá. Para responder isso, precisa estar claro na nossa cabeça, então, as duas grandes vias, né, as duas grandes rotas, né, digamos assim, de produção de energia, como você mesmo falou. A via aeróbica e a via anaeróbica, tá certo? Bom, e aí eu também percebo, é importante a gente frisar nesse ponto aí, o que define, de fato, ser uma via aeróbica e que define uma via anaeróbica, né? Então, o Thiago mencionou ali várias vias que estão presentes na via, né, anaeróbica, mas o que define, de fato, essa nomenclatura aeróbica e anaeróbica? Bom, é a utilização da molécula de oxigênio, tá certo? Então, isso é uma grande confusão que a gente percebe também nos alunos sobre essa nomenclatura. Então, eu não tenho oxigênio, por isso eu uso a via anaeróbica. Não, na verdade, a célula tem oxigênio, nosso corpo, nós somos seres aeróbicos, né? A célula tem uma tensão de oxigênio sempre, mas ele não é utilizado nas reações químicas que envolvem estas vias anaeróbicas. Tá certo? Então, não é a presença dele, e sim a sua participação efetiva nas reações químicas que cabem ali nas vias anaeróbicas, tá? E aí ele ditou, então, as vias anaeróbicas láticas e aláticas, né? Então, como ele falou, as vias anaeróbicas láticas têm ali a presença, digamos assim, daquele produto formado que é o lactato, tá certo? Então, isso define também essa nomenclatura, né? A produção final de lactato, né, como produto ali dessa via anaeróbica lática. E a via anaeróbica alática, né, o substrato ali é, como ele mencionou, a creatina fosfato. Isso é importante também a gente frisar, né? O substrato não é creatina livre, é creatina fosfato, tá certo? Então, a metabolização da creatina fosfato intracelular, que já estava ali armazenada no músculo, que é, então, utilizada para geração de energia de forma rápida. Então, a gente está falando de forma rápida porque, de fato, é a via mais rápida, mais potente, digamos assim, na geração de ATP, né, em função do tempo. Isso é uma outra coisa que é importante, né? Via anaeróbica alática, a creatina fosfato, através da sua metabolização, ela é mais potente na produção de ATP em função do tempo. O que não significa que seja quantitativamente mais potente, né? São duas coisas também bem importantes a gente frisar. Não, mais potente, de fato, ela é. Mais potente, ela ou seja, produz mais ATP em função do tempo. Exatamente. Mas ela não produz quantitativamente. Se for botar a quantidade de ATP total por reação, é pouquinho. Quantidade de ATP total de uma creatina é um só, por reação, né? Exato. Comparado a uma glicólise, você produz 4, mas consome 2, com saldo líquido de 2. Aí você já vou pegar uma gordura já muito mais. Mas quando você leva em consideração o tempo que isso leva para produzir esse quantitativo de ATP,
né? Aí do modelo creatina fosfato, o tempo é muito curto. E aí ele consegue produzir muita energia, muito ATP em um determinado tempo, segundo, por exemplo, 1 minuto. Eu gosto de chamar a atenção porque, de fato, uma das coisas que a gente pensa, era uma dúvida minha quanto aluna, né? Por que a gente tem tanta via energética, né? Tanta via para gerar energia? Por que a gente não tem uma só? Não seria muito mais simples a gente ter uma só, economizar e gerenciar uma reserva só? Seria simples, mas não eficiente do ponto de vista de um organismo complexo como a gente. Então, se nós temos várias vias metabólicas para geração de energia, de cara a gente já consegue perceber que não é um substrato apenas, né? Então a gente tem, se é possível nós oxidarmos ou metabolizarmos diferentes tipos de substratos, a gente imagina que são diferentes meios para conseguir metabolização e aquisição de energia, né, a partir disso. Então, essa é uma das coisas que assim, mudou o meu pensamento quando eu comecei a entender isso. Então, se eu tenho um substrato, que é a creatina fosfato, por que eu não só tenho essa reação química? Porque ela também tem limitações. Ela é muito potente, como a gente está frisando aqui, ela é muito potente, a produção dela é muito rápida, a produção de energia através dela é muito rápida, mas eu não tenho como armazená-la, né, de forma quantitativa que garantisse, digamos assim, eu bancar todo o meu processo energético, todas as minhas demandas e necessidades, né, o tempo todo, tá certo? Então, se eu não tenho como armazenar, né, como tê-la, esse substrato ter íntegro 100% para bancar, eu tenho que lançar mão de outra coisa. Eu tenho que lançar mão de um outro substrato que possa ser produtivo também, né, possa ser rápido também, mas que dê um suporte ali à minha geração de energia de forma mais contínua. E aí a gente tem, né, a nossa famosa glicólise, digamos assim, que é um outro substrato oriundo dessa via, né, que é a glicose, tá certo? E o glicogênio. Então, quando a gente fala glicose e glicogênio, porque elas compartilham, né, esses dois substratos compartilham a maior parte das reações aí de geração de energia, tá? Mas a gente pode ter a metabolização e aquisição de energia a partir da glicose, que aí é extracelular, ou seja, a célula, o miócito, ele tem que captar essa glicose da corrente sanguínea para sua metabolização. E o glicogênio, assim como a creatina fosfato, é um substrato, né, que já está ali dentro do músculo previamente armazenado. Então, é como se você fosse lá na sua despensa pegar um recurso energético. Tá certo? Em vez de eu ir até a padaria, eu ir até o supermercado, adquirir aquele recurso, eu vou ali na despensa, já está armazenado e eu o metabolizo. Então, mas esse é o ponto. Voltando à pergunta original, descomplicando a bioquímica, né? Em qual momento eu vou na padaria, como você colocou, vou ali fora pegar um produto, de repente eu tenho que ir ali fora pegar uma gordura do tecido adiposo que está distante, e qual momento eu pego o que já tem comigo, no caso o glicogênio, uma creatina. Então, trazendo para a prática, para o exercício físico. Pensa comigo, Thiago. Eu vou continuar usando essa analogia, né, da padaria, da despensa. Você está aqui, a gente está aqui trabalhando, pensando, agitados, né? Ou seja, a nossa demanda de energia começou a aumentar. E bateu aquela fome imediata. Bateu aquela fome imediata, você faz o que dentro da sua casa? Você vai normalmente procurar o recurso que já está mais fácil. Ou que você já tem e ele é prontamente utilizado, certo? Então, você vai lá na sua geladeira, você vai lá, pega o seu pratinho, né, a sua comida condicionada e vai lançar a mão do seu lanche, certo? Bom, mas o da geladeira foi pouco, né? Nós somos 2 pessoas, a gente precisa um pouco mais de energia, um pouco mais de alimento. Então, qual seria, digamos assim, uma outra estratégia dentro de casa que você poderia lançar a mão para sanar aquela fome imediata? Vai lá na despensa, veja o que dá para fazer. Deu para preparar aqui rapidamente. Então, a gente tem ali, lançou a mão de 2 recursos energéticos importantes, imediatos, né? De fácil acesso dentro da célula, dentro ali da tua casa, sanou aquele problema. Mas a gente sabe que daqui até o final do dia, talvez não seja suficiente. Então, a gente vai precisar de algum recurso que venha de fora ali da célula, né? Ou seja, que venha de fora ali da sua casa. Então, por isso, o acesso à padaria, o acesso ao mercado, enfim, qualquer recurso extracelular. Então, essa minha analogia está diretamente relacionada com a creatina fosfato, com o glicogênio e com a glicose extracelular, tá certo? Então, a gente tem rotas que possibilitam a aquisição de energia de forma
praticamente imediata, né? Como a gente mencionou, né? A creatina fosfato, ela é uma... A gente chama ela de via metabólica, mas a gente pode colocá-la como uma reação metabólica, ela é apenas uma reação, tá certo? Para gerar essa energia. Então, ela tem uma possibilidade de gerar energia de forma muito rápida. E a gente tem ali o glicogênio também armazenado, que também tem velocidade. As suas reações químicas, elas não são tão demoradas assim, elas também acontecem de forma rápida e que é um recurso emergencial. Então, quando eu falo emergencial, a gente está lembrando da demanda da célula, né? Então, por que ele é emergencial? Porque ele vai atender a um gasto de energia, uma demanda de ATP de forma rápida. Então, se a minha demanda de ATP, né, se o meu gasto de energia celular, ele começa a aumentar de forma brusca, rápida, as possibilidades mais imediatas são os substratos energéticos imediatos. Então, acho que esse que é o ponto. Armazenáveis. Então, acho que esse aí que é o ponto principal, talvez, para ficar pacificado entre os alunos que às vezes fica com essa dúvida. Apesar de você ter ali na dispensa, como você colocou, o substrato A, B ou C, no caso a creatina ou a glicose na forma de glicogênio, apesar de eu ter na dispensa, e aparentemente ele está mais perto de mim do que ir na padaria, eu só vou solicitá-lo, não porque ele está mais próximo ou está dentro da minha célula. Só vai ser solicitado quando realmente eu tiver demanda de quê? De produzir muita energia em curto espaço de tempo. Trazendo para a prática, vou correr. Então, você que vai dar uma corrida, vai dar um salto, vai dar um tiro, né? Vai jogar um martelo, um dardo, vai saltar, vai pular. Aí que está a demanda alta de energia para o músculo esquelético e ele dentro das possibilidades que ele tem. Quais são as possibilidades? Via anaeróbia e aeróbia. São as possibilidades. E tudo está acontecendo ao mesmo tempo, a questão de proporção. Então, dentro das possibilidades do seu músculo esquelético, agora o Thiago sentado, parado, conversando, ele pode ter via anaeróbia e aeróbia. Mas a minha demanda por energia está baixa. Qual que eu vou usar agora, nesse momento? Vou usar a gordura, principalmente, não exclusivo. Né? Pensando até o corpo como um todo, não tecido específico, nem célula específica. Então, como eu falei, por exemplo, tem célula que não tem mitocôndria, então eu tenho que usar sempre o carboidrato, independente se eu estou fazendo exercício ou parado. No caso da hemácia, é o caso clássico aí, a hemácia madura. Então, a gente aqui parado agora, estamos utilizando majoritariamente, corpo como um todo, incluindo o músculo esquelético, não exclusivo, mas é mais a gordura, talvez 60%. Né? Se eu estivesse consumindo um carboidrato, um pão, uma banana, né, um suco de laranja, por eu ter aumentado a glicemia, o carboidrato, não mais a gordura, ia ser solicitado como principal fonte de energia na forma de ATP. Né? A glicólise, a famosa glicólise. Então é isso. Esse primeiro ponto, descomplicando aqui a bioquímica do nosso podcast, né? Como que o músculo esquelético solicita, já que ele literalmente não pensa, como que ele solicita? Creatina, fosfato, carboidrato, lipídio ou eventualmente até a proteína na forma de aminoácido para gerar energia. Ele vai solicitar primeiro pergunta, você tem? Tenho. Creatina eu tenho, carbo eu tenho, porque o carbo poderia ter acabado. O glicogênio, por exemplo, poderia ter acabado. Mas assumindo que ele ainda tem, é uma possibilidade dele né, ir lá captar. Consumindo. A gordura sempre vai ter. Né? E aminoácido também sempre vai ter um pouquinho, sempre vai estar lá. Então, se ele vai selecionar a creatina, o carbo, a proteína, o lipídio, é muito em função, realmente, da intensidade, do esforço. Quanto mais intenso por tabela, a duração também diminuiu, da atividade física, né? Então, quanto mais intenso, galera, quanto mais intensa essa atividade física, ou seja, maior demanda por energia na forma de ATP, você tem que lançar a mão daquela via metabólica que tem a capacidade de produzir muito ATP por segundo. Ou seja, potência para gerar energia. E didaticamente falando, a ordem é essa. É a creatina fosfato, é a glicólise fermentativa, depois a famosa fosforilação oxidativa, que depende da mitocôndria, que usa carboidrato, proteína e lipídio, mas na fosforilação oxidativa, quem produz mais ATP por segundo, ou seja, a potência, é o carbo, depois o lipídio. Aminoácido é um mundo à parte, que quase não usa. A nomenclatura, né, correta seria ali a glicólise aeróbica, né? Sim, alguns colocam dessa forma. Mas eu acho que a gente pode avançar. Já falamos um pouco do metabolismo energético, bioenergética, geração de energia na forma de ATP a partir dos nutrientes que vem da comida, vem do alimento, vem do suplemento, né? E a gente pode avançar um pouco mais para o metabolismo energético integrado.
né? Já assumindo que a gente já tem um conhecimento prévio dessas vias metabólicas de forma ali no livro texto, né? Aparece a creatina fosfato primeiro, depois a glicólise. Tem a tal... A gente pode falar um pouquinho da gordura. Você pode comentar um pouco a lipólise, o transporte da gordura rapidamente até beta-oxidação chegar e queimar a gordura no músculo para a gente dar uma integrada e chegar no conceito do crossover. Então, bom, eu sou um pouco mais, digamos assim, mais cautelosa, né? Em alguns pontos. Claro que a gente está aqui, né, tentando juntar todos os fatores metabólicos ali, mas eu acho que a gente tem que deixar as dúvidas, né, o mínimas possíveis. Então, vou lembrar, né, que a gente está falando aqui de demanda energética, de exercício, né, falando das possibilidades de substrato, mas vale a pena lembrar por que a gente está falando de ATP, né, nesse contexto, né? ATP, então, serve para quê? Para que a gente está ali fazendo um videocast inteiro falando de produção de ATP e exercício? O que isso tem a ver? Né? Como o Thiago mencionou logo no início, a molécula de ATP é o que a gente reconhece como uma molécula energética química. Né? Então, quando a gente fala bioquímica, a gente está mencionando sobre as possibilidades químicas relacionadas de ordem biológica. Então, o ATP, de fato, é essa moeda corrente. E por que a gente está preocupado com ela quando a gente fala de exercício físico, né, de demanda? Porque ela é a molécula utilizada, né, pelo músculo para geração de força. Né? Então, assim, qual é a função do músculo? O que fisiologicamente o músculo faz? Produz força. E aí ele produz força para tudo. Né? Ele produz força para tremer, para te sustentar, para contribuir para a termorregulação e para gerar energia, e para fazer o exercício físico. Tá certo? Então, a função muscular é contrair. E o processo de contração muscular necessita de energia. Tá certo? Então, esse é o bom... A gente entender isso faz toda a diferença, porque quando você fala no exercício de alta intensidade, o exercício mais leve, ou então só nosso bate-papo aqui, a gente consegue entender o porquê que a gente precisa gerar mais energia ou menos energia em função da situação fisiológica que esse músculo está sendo submetido. Então, quando o Thiago mencionou, eu vou dar um tiro, eu vou dar, né, correr na esteira, ou então eu vou caminhar até o ponto de ônibus, ou então a gente vai ficar aqui conversando, a gente passa a entender que a minha musculatura ela está em situações diferentes e, lógico, já que ela está em situações diferentes, a economia de energia dela é diferente. Então, tem horas que ela vai gastar mais, ou seja, o processo de contração ele é muito intenso e precisa gerar energia rapidamente, então a gente vai recrutar ou vai selecionar aqueles substratos, como a gente já mencionou, que vão disponibilizar esse ATP, que vão ressintetizar, na verdade, né? Vão ressintetizar esse ATP mais rapidamente. Se a gente ficar em repouso ou muito próximo do repouso, né, a ressíntese de ATP ela dá uma reduzida e aí a gente tem condições de utilizar substratos que vão fazer essa ressíntese de forma mais devagar. E essa síntese de ATP é oriunda da creatina fosfato, da glicólise fermentativa ou aeróbia, colocando o glicogênio aí também, e a fosforilação oxidativa. Essas são as vias metabólicas que conseguem gerar ATP. E os substratos são esses: creatina, glicose, lipídio e a proteína eventual. A proteína entraria na fosforilação oxidativa. Tá? Então, a proteína é degradada pela proteólise, gera aminoácido. Esses aminoácidos, cada um tem sua particularidade, mas ao ser metabolizado, ele pode gerar ou o intermediário do ciclo de Krebs ou até o intermediário do fluxo glicolítico. E aí entra na rota de geração de ATP. Tá? Então, você tem que gerar ATP, como a Raquel falou, a todo momento. Né? A concentração de ATP na célula não deve cair muito, não cai muito. Né? Existe um ciclo, né, que está toda hora sintetizando. E exatamente isso. Sintetiza como? Frisando, exatamente isso, pelas vias metabólicas geradoras de ATP, através dos ditos de substratos energéticos. Que aí, dependendo da sua demanda e a sinalização celular, o músculo esquelético vai selecionar a via metabólica A, B ou C. Isso tem que estar claro. Então, não tem esse papo que eu começo no exercício só com gordura e quando a gordura acaba entra o carboidrato, ou começo pelo carboidrato e quando o carboidrato acaba entra a gordura. Não é bem assim. Não é um liga e desliga, né? As pessoas não é um liga e desliga, é só creatina fosfato, agora é só glicose, agora é só glicogênio. Não. Na verdade, você tem um pacote todo e o que pesa, na verdade, é a proporção com que essas vias metabólicas estão ocorrendo ali, a predominância, melhor dizendo, né? A predominância em função da sinalização, em função da demanda e da disponibilidade. Então, são algumas coisas que a gente precisa, só para resumir essa primeira parte aqui, né? Então, a gente tem o tipo de substrato energético,
Então, como mencionou, né, creatina fosfato, né, o carboidrato, que é a glicose ou glicogênio, né, o lipídio, e aí a gente tem algumas fontes de lipídio, mas a gente, né, prioriza basicamente triacilglicerol, e a proteína, que na verdade a gente pode destrinchar ali para alguns aminoácidos que vão servir ali como substrato direto ou indiretamente mantendo o ciclo, né, e as rotas anaeróbicas ocorrendo de forma perfeita. Então, esses são os tipos de substrato energéticos, assim, existem outros? Existem, mas esses são, digamos assim, os carros-chefes, né, evolutivamente e na forma de regulação. Por exemplo, eu sou profissional de educação física, você também. Na academia você vê muito assim, vamos ficar na zona do fat burn, na esteira ou ali na bicicleta. Algumas máquinas, né? Isso até mais antigamente tinha muito, hoje talvez tenha mudado um pouco. Não, ainda tem bastante, ainda tem bastante. Né? Aquele símbolozinho lá, colorido na esteira. A zona do fat burn, traduzindo, queimar gordura. Para emagrecer, por exemplo, essa é a principal zona. Tira o emagrecer, que é um processo crônico, né? Mas vamos destrinchar essa parte primeiro, que já é o metabolismo energético acontecendo de forma integrada. Já estou fazendo exercício, estou na academia. Uma intensidade moderada, por exemplo, seria a tal da zona do fat burn, que pode oscilar de uma pessoa para outra, mas mais ou menos 50%, 60%, 70% da capacidade física dela, né, quando você descreve pelo VO2 máximo. Já falei muitos termos, né? Muitos. Mas você pode destrinchar um pouquinho. É isso. Para queimar gordura, eu tenho que estar na zona do fat burn? Então, aí para responder essa tua pergunta, a gente já parte do princípio que você está interessado na aquisição de energia a partir de um único substrato, né? Que é a gordura ou o lipídio, digamos assim, tá certo? E a gente não mencionou na explicação anterior que a gordura ela é armazenável, né? Claro. Um bocado até, né? Exatamente. Acho que deu para perceber que ela é armazenável, né? Então, embora a gente esteja falando do músculo lá armazenando seus substratos energéticos, na sua despensa, na sua geladeira, a gordura ela também é armazenável. Só que ela não é armazenável em grandes quantidades, né? Isso é bom entender, no tecido muscular, esquelético. Tá certo? Bom saber. Existe, então, gordura dentro do músculo? Exatamente. Então, assim, na verdade, é claro que não é o sítio principal de armazenamento, né? O sítio principal de armazenamento de triacilglicerol, que é, digamos, a substância lipídica que a gente, né, utiliza para a geração de energia prioritariamente, é armazenável no tecido adiposo branco. Tá certo? Então, mas ela é armazenável, tá? Não tá jogada no corpo de qualquer maneira. Tá certo? Mas no músculo também tem um reservatório limitado, mas é um reservatório de lipídio, tá certo? E é até uma das principais adaptações que o músculo esquelético possui em termos de performance, em termos de aquisição ali. Adaptação crônica frente ao treino de endurance, frente ao treino de endurance. Triacilglicerol intramuscular. Exatamente, ou seja, uma certa quantidade de triacilglicerol intramuscular. E por que isso? Quer dizer, cai mais ou menos na mesma sentido que os outros substratos que a gente observou ali, né? Então, quanto mais próximo do sítio de geração de energia, mais rápido eu consigo, né, solicitar, mais rápido eu consigo metabolizar. Então, se a gente pensa num substrato tão importante energeticamente como a gordura, seria importante a gente ter alguns outros locais de armazenamento além do tecido adiposo. Tá certo? Principalmente o atleta de endurance. Acho que de musculação, treinamento de força, não tem tanto essa adaptação crônica, não. A principal adaptação no treinamento de endurance, né? Pelo menos quando você vai ver os trabalhos clássicos de adaptações, de biópsias, de estrutura macro e intracelular, né? Da musculatura esquelética de atletas mesmo de endurance, você vê ali vários sítios de armazenamento de triacilglicerol importantes, né? Que não tem nada a ver histologicamente com o que a gente vê no tecido adiposo. Mas são adaptações bastante interessantes, tá? Então, mas dentro dessa proporção, voltando à pergunta lá, se eu só queimo a gordura ali nessa zona do fat burn, como a gente já acabou de ver, a gente tem várias possibilidades de via metabólica e de substrato energético, né, para ser utilizada. A questão é uma proporção, não é liga e desliga. Uso esse, depois uso esse. Acabou esse, eu uso aquele. Não é bem assim. Então, voltando à questão, a intensidade média, moderada, a proporção realmente é mais gordura? Isso tem alguma correlação direta com o emagrecimento? Ou seja, eu quero emagrecer, eu tenho que ficar na intensidade média de zona de fat burn, que aparentemente é ali que eu queimo mais gordura. Se eu aumentar a intensidade do esforço, eu queimo mais carboidrato.
e aí talvez eu não tenha muita pegada de emagrecimento, é isso? Confuso para o aluno? É, confuso justamente porque você precisa de vários conhecimentos um pouco mais básicos antes de entender, né, essa interação entre os substratos. Bom, mas, como eu falei, o lipídio, ele tem um local de armazenamento, né? Ele não fica solto de forma indefinida no nosso organismo, tá certo? E aí, se a gente pensa, então, que eu vou começar a fazer uma atividade física, ou seja, a minha musculatura vai começar a aumentar a sua demanda de energia por causa do processo de contração muscular. Essa contração muscular, ela é de leve a moderada. Então, se ela é de leve a moderada, será que o meu músculo precisa acessar todos os reservatórios internos, né, as reservas intracelulares, aquelas que estão ali para disponibilizar energia de forma rápida e emergencial? Ou será que eu posso me dispor de outros substratos que quantitativamente podem ser mais, né, eficientes para garantir essa demanda que a gente está aqui, que é de leve a moderada, tá certo? E por que eu frisei o quantitativamente? Porque logo no início a gente estava falando da potência de geração de energia pelos substratos anaeróbicos, tá? Mas os substratos aeróbicos, quando metabolizados, né, na sua integridade da molécula, eles têm um saldo de produção de ATP muito maior, em termos quantitativos. Mas por que então existe essa dicotomia entre anaeróbio e aeróbio? Porque eu preciso acessar esses substratos. Né? Esses substratos eles precisam chegar até o músculo, esses substratos precisam ser incorporados pela célula, precisam ser, né, direcionados para a organela que vai ali, então, metabolizá-los de forma eficiente, que é a mitocôndria, como o Thiago falou. Então, vocês percebam que é um caminho que tem é um processo que tem algumas etapas. Né? Não é que o processo seja difícil, mas como ele possui várias etapas, isso leva um certo tempo, né? Um tempo maior do que aquele que está ali já, daqui a uma única reação ou 10 reações já ali no meio intracelular. Então, essa entre aspas, falsa ideia de que a gente queima gordura depois de 20 minutos, né? Que era, pelo menos quando a gente estava na faculdade, era dito dessa forma, porque você pensa em todo esse processo de mobilização, né? Ou seja, de acesso ao triacilglicerol lá no tecido adiposo. Esse acesso ao triacilglicerol também tem as suas demandas no próprio tecido adiposo, né? Endócrinas e sinalização intracelular, transporte desses substratos no sangue até o local de utilização propriamente dito, que é a célula muscular mais ativa, o transporte intracelular da célula. Enfim, então isso tudo dava aquela falsa impressão de que eu levava muito tempo só para poder começar a metabolizar a gordura, tá certo? Hoje a gente sabe que não é tão bem assim. Hoje a gente sabe que o trânsito, né, de tecido adiposo, não, perdão, do lipídio, ele é um pouco mais acelerado, mas ainda assim existem alguns processos enzimáticos que precisam acontecer para que eu possa ter, né, um ácido graxo inteiro, né, sendo oxidado e gerando energia. Então, esse atraso, digamos, nas reações químicas, eles são em função desses processos para sua metabolização. Tá? Então, se a gente pensa numa atividade física de baixa intensidade, poxa, eu tenho um substrato lipídico que vai me gerar aí uma média, por exemplo, quando a gente faz uma conta, né, da oxidação completa de um palmitato, que seria o menor ácido graxo de cadeia longa que a gente tem mais de 100 ATPs gerados, tá certo? Mas quando a gente vai fazer essa mesma conta e vendo a oxidação, por exemplo, de uma glicose ou do glicogênio, esse número reduz, tá certo? Então, se a gente pensa numa atividade física de baixa intensidade, né, é mais vantajoso você oxidar, obviamente, um substrato que vai te produzir uma quantidade de ATP maior, tá certo? Mas então, menor pelo tempo. Maior, mas menor em função da demanda. Então, a gente está analisando uma situação onde a minha demanda de ATP, ela pode ser paga, digamos assim, com esse substrato que é quantitativamente mais vantajoso. À medida que eu começo a aumentar a minha demanda, ou seja, o processo de contração muscular está mais intenso, porque eu aumentei lá a velocidade da esteira, né? Ou eu estou pegando mais peso num determinado movimento que eu estou fazendo, ou seja, aumentando a carga externa, aumentando o volume, aumentando o tempo, a minha demanda de energia passa a aumentar. E aí, se a minha demanda de energia passa a aumentar,
Eu não posso, por exemplo, me dar ao luxo só de utilizar um determinado tipo de substrato. Mais uma vez, o músculo, né, ele não pensa, ele não sabe que você está botando 5, 10, 15, 20, que você está aumentando a velocidade da esteira. Ele responde à sinalização, né, da utilização de ATP. Eu preciso ressintetizar ATP rápido, que a contração aumentou. Então, à medida que a gente vai, sim, aumentando a intensidade de esforço, ou seja, o gasto de energia aumenta, eu vou precisar lançar mão de vários recursos energéticos que eu tenho. Então, eu deixo de consumir gordura e priorizo, então, por exemplo, o carboidrato, né? Não, eu não deixo de consumir gordura, mas eu vou aumentar a minha aquisição de fontes de carboidrato para geração de energia, para contribuir. Então, quanto mais esforço eu vou fazendo, maior é a minha contribuição de outro substrato energético que me dê essa energia de forma mais rápida, né? Então, esse é digamos, conceito, né, do crossover, né, onde você começa a ter uma seleção de substratos prioritários anaeróbicos. Então, calma aí, vamos dar uma resumida nisso tudo, né? É muita fala, né? Sim, é muita com certeza, fala, mas muita coisa. É que foi lá da creatina fosfato para o crossover, Vamos assim, lá, você né? que está escutando, respira. Então, também, resumindo bebe água. aquela minha pergunta inicial, a zona do fat burn. É fato que a gente queima mais gordura? Fato. Verdadeiro. Isso é verdadeiro, não é fake news, não. Na zona de 50%, 60% é mais gordura e pronto. Isso é verdade. Justamente porque a demanda de energia para aquele momento, para aquele exercício que está moderado, é paga, como você bem falou, pelo metabolismo da gordura que produz pouco ATP por segundo, potência. Se eu acelerar a minha esteira, se eu acelerar a atividade física, a demanda por ATP aumenta. E aí a gordura sozinha não consegue mais pagar. E ela tem que lançar mão, o músculo esquelético, o corpo como um todo, tem que lançar mão de outras vias metabólicas que conseguem produzir mais energia, mais ATP por segundo, potência maior. E aí vai entrar a glicólise fermentativa, a glicogenólise, que é a degradação do glicogênio intramuscular, fermentativo também, e a creatina fosfato, se você acelerar ainda mais. É isso. Qual a correlação disso com o emagrecimento? Nenhuma. Zero. Não tem correlação com o emagrecimento. Eu não preciso queimar gordura durante o exercício para emagrecer. Inclusive, eu consigo emagrecer sem fazer exercício algum. É mais difícil? Não é aconselhável? Não é. Realmente fazer exercício físico é aconselhável, mas eu consigo. Então, queimar gordura durante o exercício não é o pulo do gato para emagrecer, né? E esse aqui não é um videocast sobre emagrecimento. Já fizemos um sobre emagrecimento que foi o primeiro. Você perdeu, dá uma olhada lá. Tá? Que era emagrecimento além das dietas. Metabolismo, comportamento, estilo de vida. Então, emagrecimento tem muito mais a ver com estilo de vida. Mas fechando a caixinha para o exercício físico, queimar gordura durante o exercício não é prioridade. Você pode até emagrecer fazendo assim, dessa forma, no moderado. Tem que ver as outras 23 horas do dia, né? O que você está fazendo. Porque se fosse assim, na analogia, ao fazer um exercício muito intenso, para mim, ou seja, utilizando muito mais carboidrato como fonte de energia, porque está atendendo a demanda de ATP, caramba, eu não iria emagrecer. Porque eu estaria queimando mais carboidrato. Olha só que doido, né, para o aluno, para o leigo. Estou queimando mais carboidrato durante o exercício intenso. Ok, isso todo mundo sabe, é uma informação pacificada, não tem dúvida aí. Mas olha a conclusão errada que vem na sequência. Se eu queimo carboidrato no exercício intenso, logo eu não emagreço. Aí eu dei um pulo do gato gigante. Ainda vou botar uma outra questão aí no pulo do gato que aumenta essa confusão, né? Da questão da via aeróbica e anaeróbica de novo. Por isso que é bom a gente entender o básico para começar a desmistificar o resto. Então, se ao fazer exercício físico muito intenso, eu não utilizo gordura, logo eu não emagreço. Essa é uma, né? Utiliza pouco, né? E proporção. Eu também, se eu estou entrando direto na via anaeróbica, eu não utilizo oxigênio. Mas a gente sabe que quanto mais intenso é o esforço, maior é o consumo de oxigênio. Até mensurado. Você Sim. consegue mensurar por ergospirometria. Para você ver como isso, de fato, quando mal colocado, Sim. pode fazer uma confusão, né, na cabeça das pessoas bastante grande. Então, assim, mais uma vez, só por esses 3 apontamentos que a gente fez aqui agora, já dá para perceber que não é um liga-desliga, que é impossível ser um liga-desliga na célula, né?
Tá, e aí, ó, o livrozinho aqui de novo salva, ó. Bioquímica, ó. Bioquímica básica. Só pegar, Princípios mas não é só de comprar, não. bioquímica. Não é só comprar, não. Tem que ler. Pegar e ler. Tem dúvida? Depois você fala com a gente. Que isso é o básico. Então, voltando, o emagrecimento, que é um processo crônico, que todo mundo almeja, não adianta eu ver e dar olhar para dentro da caixinha só da atividade física, qual substrato energético está sendo utilizado durante o esforço para ver se eu vou emagrecer mais ou menos. Como vocês acabaram de ver, eu posso emagrecer, inclusive, sem fazer exercício algum. Posso emagrecer fazendo exercício intenso ou moderado. Tá? Então, para frisar, que aí sim seria fake news, eu tenho que emagrecer, então eu tenho que fazer a zona do fat burn, queimando gordura ali? Não. Para emagrecer, não. Para emagrecer, não. Você pode até fazer também, vai contribuir, ok. Mas para emagrecer, não. Também não vai diminuir taxa metabólica basal, como alguns colocam por aí, tá? Então, fazer exercício moderado também não diminui taxa metabólica basal de ninguém. O que diminui a taxa metabólica basal, normalmente, durante o processo de emagrecimento, é você perder peso. A redução do peso corporal Redução do total, peso corporal. Né? Isso pode acontecer com uma restrição energética e tal. Algum grau de termogênese adaptativa. Isso poderia estar acontecendo. Uma coisa também que os alunos, pegando aqui na questão do aluno, que é uma dor que ele tem, que não entende direito, acho muito difícil. Falou em bioquímica, eu penso logo em ciclo de Krebs. E o ciclo de Krebs, ele está na matriz mitocondrial e está dentro desse contexto de tudo que a gente falou até aqui agora. Porque para gerar energia pela via aeróbia, eu preciso necessariamente do ciclo de Krebs. Fala um pouquinho do ciclo de Krebs. Qual é a função dele? É para gerar energia mesmo, ATP? Tem outras funções? Por que o aluno tem tanto problema com o tal do ciclo de Krebs? Assusta um pouco, né? As pessoas, quando fala ciclo de Krebs, fala caramba, né? Os alunos têm um pouco de medo do ciclo de Krebs. E assim, eu acredito que o medo inicial é porque você tem vários intermediários, ou seja, tem vários personagens simultâneos, né, nas mesmas reações. Por isso é um ciclo, né? Então você tem vários personagens que estão ali simultaneamente rodando literalmente o ciclo de Krebs, tá? Mas ele é um ciclo, é uma reação, né? São um conjunto de reações, na verdade, intermediários. Mas intermediários não no sentido de que ele não tem importância, não. Pelo contrário, é uma das reações, né, mais importantes, do conjunto de reações mais importantes que a gente tem nas células, de uma forma geral. Tá? Não só para gerar energia, mas para outras reações intracelulares ali. Uma delas, por exemplo, através do intermediário do ciclo de Krebs, você consegue fazer grupamento M para hemoglobina, que está lá no seu eritrócito, ou hemácia, ou célula vermelha, responsável por carregar oxigênio para todas as células. Vem lá do ciclo de Krebs, né? Então, você precisa, que você pode ver. E ele quase não gera ATP, né? Na verdade, ele gera quantas moléculas de ATP por volta do ciclo de Krebs? Na verdade, por volta é uma só, né? Uma só, né? Uma só. Ou seja, uma molécula de ATP para fazer, né, naquele monte de reações ali correndo em ciclo, você tem uma geração de uma molécula apenas. Então, daí a gente já começa a perceber que a função primordial não é a geração de ATP. Né? Se você tem ali várias reações simultâneas acontecendo ao mesmo tempo, mas você só tem uma molécula de ATP sendo gerada, já dá para perceber que essa não seria ali a função primária do ciclo de Krebs, tá? Bom, mas quais são as outras moléculas, digamos assim, produzidas em termos quantitativos que chamam a atenção? Né? Aquelas moléculas que a gente chama de potenciais redutores, né, que são os famosos NAD e FAD, H2, né, do ciclo, tá certo? Então, se a gente faz uma comparação ali de ATP, número de ATPs e número de NADs e FADs gerados, a gente vê uma diferença bem substancial entre elas, né? E aí, sim, essas são as moléculas, digamos assim, mais importantes em termos quantitativos de serem gerados no ciclo de Krebs. E por que isso? Porque essas moléculas serão utilizadas em outras rotas. Na verdade, numa rota paralela subsequente. ali, subsequente. Isso. Subsequente. Ali no mesmo ambiente celular. Isso é bom frisar. Né? Então, ela é produzida ali na mitocôndria e ela é utilizada já na mitocôndria. Né? Então, reações ali acopladas, literalmente, ou seja, né, de produção e gasto, quase que simultâneo, tá certo? Existe a famosa, né, cadeia de transporte de elétron, né, que vem logo na sequência. Exatamente. Então, você vê um ciclo de Krebs na matriz mitocondrial, está dentro da mitocôndria, mas na matriz mitocondrial, o ciclo de Krebs, né, suas reações. E aí você vê logo na sequência a produção do NAD e do FAD, né, esse NAD que é solúvel no meio intracelular, no meio aquoso, ele pode, a gente
destrinchando um pouquinho mais, né, ele acaba indo para o complexo 1. Né? Existe uma cadeia de transporte de elétron, que transporta elétron, e ao longo desse transporte de elétrons pela cadeia de transporte de elétron fica localizada na membrana mitocondrial interna. Bom lembrar que a mitocôndria tem 2 membranas, a interna e a externa, e aí tem lá suas funções, enfim, mas a membrana mitocondrial interna tem lá os seus citocromos, que fazem parte da cadeia de transporte de elétron. Aí você tem o citocromo 1, 2, o 3, o 4 e o 5, alguns autores consideram parte da cadeia de transporte de elétron, mas tecnicamente, de fato, ele não é. Ele não faz parte da cadeia que transporta elétron, mas o citocromo 5 lá, na verdade, é ATP sintase, é que sintetiza ATP de forma aeróbia, dependendo do oxigênio. Depende do oxigênio ali. Na verdade, o oxigênio fica onde? No complexo 4, citocromo 4. Ele aceita esses elétrons e forma água. Olha que doido. O oxigênio que você respira vira água. Isso lá no complexo 4 da cadeia de transporte de elétron. E durante esse processo todo, resumindo aqui, a gente consegue gerar ATP de via aeróbia, seja pelo carboidrato, proteína, na forma de aminoácido ou lipídio, né, de forma aeróbia porque precisa do oxigênio. Então, tudo isso em conjunto, ciclo de Krebs, cadeia de transporte de elétron, gerando energia, chama fosforilação oxidativa. Exatamente. Engloba isso tudo, né? Fosforilação, está fosforilando. Ou seja, está formando ATP. Né? Colocando um grupamento fosfato. Exato. Na molécula do ADP que vira ATP, está fosforilando. Então, oxidativo porque toda via oxidativa, né? E depende do oxigênio como último aceptor do elétron da cadeia de transporte de elétron. E esse elétron mais o próton com oxigênio vira água. Então a gente produz água todo santo dia. Então agora a gente já começa a entender, por exemplo, por que a gente precisa ter essa molécula de oxigênio no nosso corpo, né? Por que a gente desenvolveu um sistema captador de oxigênio da atmosfera e o que a gente faz com esse oxigênio, né? Todo mundo, a gente entra no colégio, a gente sabe que a gente precisa respirar, né? Assim que a gente aprende na escola. Respiração, né? Celular. Então, mas o que a gente estava falando é de respiração, exatamente, celular, né? Não é só captar oxigênio aqui com o nariz, com a boca, com as minhas vias aéreas, o pulmão. Na verdade, essa responsabilidade toda é de ofertar oxigênio para as células capazes de acoplar. E aí vamos definir certinho, de acoplar a utilização do oxigênio à geração de energia. Sim, isso é que fundamental. Isso é a rota aeróbica de geração de energia, né? A famosa via aeróbica. Então, eu não faço energia a partir do oxigênio. Isso é uma confusão que as pessoas têm, né? O oxigênio é que gera ATP. Não. O oxigênio, ele é utilizado, ele é fundamental para que eu possa utilizar os substratos que precisam ser oxidados. Então, eu tenho um substrato que eu só consigo gerar energia a partir dele se ele for oxidado. Então, se ele for oxidado, eu preciso do oxigênio nas rotas que fazem essa metabolização. Tá certo? Então, daí vem a via aeróbica, né? E o legal que você colocou que é acoplado, porque realmente a produção de energia aeróbia está acoplada ao consumo de oxigênio. Então, quando eu começo a fazer a minha esteira e aumentar a velocidade da esteira e aumento minha produção de energia de via aeróbia, necessariamente eu tenho que aumentar o quê? O meu consumo de oxigênio. Por quê? Porque está acoplado. Se eu aumento o meu consumo de oxigênio é porque eu estou produzindo mais energia. Então, que fique claro, se eu aumento o meu consumo de oxigênio, está acoplado a maior produção de energia. Na verdade, então, quando eu aumento a velocidade da esteira, eu jogo meu futebol, handebol, vôlei, seja lá o que for, se a intensidade está aumentando, eu preciso produzir mais energia na forma de ATP, seja carboidrato, proteína ou lipídio, eu preciso. E ao precisar, eu vou precisar aumentar o fluxo metabólico da fosforilação oxidativa, consumindo mais oxigênio. Isso eu consigo determinar, inclusive através de aparelho ergospirômetro. Então isso é interessante, não há esse desacoplamento, a não ser com exceção. Então existe uma possibilidade de você ter um desacoplamento de quê? Do consumo do oxigênio e a produção de energia. E aí a gente conhece bem o tecido adiposo marrom, né, que talvez seja o principal tecido aí que consegue desacoplar esse sistema. Fisiologicamente, né? Seria o principal, porque tem fármacos que fazem isso. Fisiologicamente, natural, né? O tecido adiposo marrom faria isso. Então você consegue consumir mais oxigênio, mas não nesse momento para produzir ATP, mas para produzir, né, calor. Né? Produzir ou converter, né, aquela energia química potencial do ATP em calor, na verdade, do nutriente, né? Aí você, por exemplo, você degrada uma glicose, mas não com o objetivo de canalizar para cima de energia na forma de ATP, mas calor. Então, quando você está num ambiente frio, por exemplo,
O clássico ali, recém-nascido, né? Quando nasce, sai do ambiente quente da vida intrauterina e vem aqui para fora, o ambiente frio. Ele tem mais tecido adiposo marrom todo o seu para sistema produzir calor. termorregulador, né? Íntegro, né? Maduro, e aí, obviamente, ele tem esse tecido, que é o tecido adiposo marrom, digamos assim, fazendo essa função da termogênese para ele. Não, mas acho que ficou claro, né, que a gente está falando de geração de energia, né, consumo de oxigênio acoplado à geração de energia. Aí você observa, por exemplo, trazendo aqui para a prática de novo, olha como que a bioquímica salva, né? Então a gente falou, por exemplo, demanda de carboidrato. Olha só, demanda de carboidrato durante o esforço. Em qual momento eu tenho essa demanda de carboidrato? Principalmente no exercício intenso que demanda carboidrato. Não é verdade? Então, o exercício intenso demanda carboidrato para gerar ATP, e aí meus estoques de glicogênio muscular e hepático começam a diminuir, começam a ser depletados durante o exercício, principalmente o intenso, começa a ser depletado. E aí é bom falar do tamanho desse estoque também, porque o da gordura eu sei que eu tenho um monte, eu posso acabar uma maratona, ainda tem muito tecido adiposo, né, para queimar, vamos dizer assim. Mas e o carboidrato? O carboidrato acaba rápido. Não, se o exercício realmente está intenso, o carboidrato pode acabar com 1 hora, um exercício contínuo, né? 1 hora, 1h30, mais ou menos, porque ele está intenso. Estou demandando carboidrato, o glicogênio vai sendo depletado. Né? Se o exercício está mais moderado, tranquilo, leve, ele pode ficar um tempo um pouco maior ali até ser depletado. Isso vai até de uma recomendação em nutrição esportiva. Olha, exercício intenso, contínuo. Se for intervalado, talvez esse tempo até diminua um pouco. Mas no exercício intenso, contínuo, caramba, a partir de 1 hora e meia de exercício, começa a pensar numa suplementação de carboidrato para postergar a fadiga, manter a performance, porque o seu carboidrato está acabando e está começando a querer, quem sabe, cair uma glicemia. A concentração de glicose no sangue começa a cair, porque o seu glicogênio hepático, e aí eu vou já te dar a vez, o seu glicogênio hepático começa a cair. Então perceba, você está fazendo exercício intenso, começou cheio de carboidrato na forma de glicogênio, só que ele está intenso 1 hora, 1h30, 2 horas, uma prova bem longa. E aí vai diminuindo esse glicogênio hepático. E a gente sabe que o glicogênio hepático é a primeira, didaticamente falando, é a primeira defesa para a manutenção da glicemia. Então você degrada o glicogênio hepático para manter a glicemia. Você degrada o glicogênio muscular para gerar ATP para dentro do músculo. Então o músculo é egoísta nesse momento. Ele usa o glicogênio muscular para gerar ATP para ele no momento propício que você já entendeu que é o exercício intenso. Mas o glicogênio muscular, o hepático, melhor dizendo, ele é degradado não para o próprio fígado. Nesse momento é para gerar glicose para cair na corrente sanguínea. Isso a adrenalina faz muito bem. O fígado também não pensa, mas ele responde a estímulo. E a adrenalina, né, a atividade do sistema nervoso simpático autônomo, está bem elevada nesse momento do exercício intenso e ela consegue então induzir essa degradação do glicogênio hepático e gera glicose livre, que ela vai para a corrente sanguínea. Mas assumindo que esse glicogênio hepático já acabou, por qualquer questão que seja, não estou consumindo carboidrato em gel durante a prova, né? Ou entrei na prova com glicogênio hepático baixo porque não fiz o jantar com carboidrato porque eu achava que o carboidrato engorda, alguma coisa assim. Por que eu estou contextualizando isso tudo? Eu quero entrar um pouco no metabolismo da proteína. Didaticamente falando, na sequência, para manter essa glicemia, se eu não estiver consumindo carboidrato via oral durante uma prova, um Gatorade, alguma coisa assim, vou cada vez mais lançar a mão da proteína, né? Para tentar manter essa glicemia. Qual a relação da proteína, proteólise, músculo, manutenção da glicemia, fígado? Dá uma explicada aí pra gente. Bom, o ponto central é a glicemia. E aí eu acho que assim, até a pessoa que não tem contato muito com a bioquímica ou com a bioquímica do exercício, nem com fisiologia, nem nada, sabe que glicemia é uma coisa que chama atenção. Sim. Né? Então, assim, a gente precisa ter ali as nossas concentrações de glicose normais, ditas fisiológicas, para que você se mantenha pleno, para você se manter bem, tá? Dependendo da situação do dia, essa glicemia ela vai flutuar, tanto para cima, né, os estágios de hiperglicemia, se a gente pensa ali depois do almoço, do café, principalmente dependendo da sua dieta, então a tendência é essa glicose subir no sangue e algumas situações onde a glicose vai descer. A do exercício físico, né, como você falou, a tendência é a gente estar utilizando os nossos estoques intracelulares e a gente utiliza a glicose sanguínea. Então, qual é a tendência da glicemia, se a gente pensa, né, no exercício físico, principalmente exercício físico intenso, contínuo, né, num alto volume, é essa glicemia reduzir. E aí, então, o exercício físico estaria ali induzindo uma hipoglicemia.
Se todo exercício físico induzisse uma hipoglicemia e nada fosse regulado, o que a gente ia fazer? Todo mundo ia desmaiar à medida que começa a fazer exercício, né? Então, a gente já dá para perceber que se você consegue ir lá correr 1 hora e pouco, sem ser, né, mantendo ali as suas capacidades plenas e até aumentar o esforço, né, algumas vezes, já dá para perceber que alguém regula essa glicemia. Adaptações agudas, né? Adaptações agudas. E aí você tocou no órgão, na verdade você já respondeu essa questão, né, na sua primeira fala, que é o fígado. Tá certo? O fígado, ele é um grande regulador metabólico, na verdade, que nós temos, né? O principal regulador metabólico que nós temos, tá certo? E ele faz esse gerenciamento. Eu comecei a minha fala falando que não é só produção de energia, né? A produção, o armazenamento e o gerenciamento dessa energia disponível, tá? E aí ele tem esse papel de gerenciamento, na verdade. Ele consegue armazenar uma certa quantidade de carboidrato, nosso carboidrato endógeno, sob a forma de glicogênio, assim como o músculo. Então, ele consegue armazenar e ele consegue, através desse armazenamento, disponibilizar isso para os outros tecidos. Coisa que o músculo, como você bem disse, não consegue fazer, né? Então, o armazenamento endógeno de carboidrato, que é o glicogênio muscular, ele é utilizável para bancar a contração muscular. E o armazenamento de glicogênio hepático, ele é utilizável para manter a glicemia. Mas ele é limitado também, né? Esse é o ponto. Assim, ele proporcionalmente, o fígado é muito mais armazenador de glicogênio do que o músculo. O grande problema é que a gente tem a massa de tecido hepático é muito menor quando a gente compara com a massa total de músculo esquelético. Uma célula do fígado, um hepatócito, ele pode ter o volume dela até ali 8, 10%. 10% na literatura. De glicogênio. O 10% músculo esquelético do volume da célula. É célula. bastante, né? O músculo esquelético de 1 a 2% só. Exatamente. Então, assim, a capacidade que o hepatócito tem de armazenar glicogênio é muito maior. Só que, qual é a função desse armazenamento? Aí é bom lembrar. Por que ele é maior? Olha como faz sentido, né? Por que o hepatócito tem uma capacidade de armazenar maior? Porque a função dele, a função desse armazenamento é garantir a glicemia. Garantindo a glicemia, você garante a sobrevivência de todas as, né, do organismo como um todo, tá certo? Momentos de privação, né? Exato. Então, assim, a gente sempre lembra, né, que a gente está falando aqui de performance, de corrida, de exercício, mas a nossa espécie, ela nasceu não para ganhar medalha, né? Ela evolutivamente é para se manter enquanto espécie, enquanto sobrevivência, né? Manter a sua sobrevivência. Então, quando a gente pensa que alguma situação fisiológica, como o exercício físico, vai de encontro ali à manutenção da glicemia, alguém tem que restabelecer isso. Então, o fígado é o papel dele é esse, na verdade, mantenedor da glicemia. E aí ele utiliza, obviamente, esse glicogênio que está ali de prontidão para isso. Então, Deixa eu fazer um parênteses nesse momento. Então, o glicogênio hepático, se a gente ficar aqui discutindo, parado, né, o dia inteiro, ele dura mais ou menos. Aí depende do autor, depende do tamanho do sujeito, da pessoa, né? Que vai ter relação com o estoque de glicogênio corporal, no caso hepático. Mas ele vai durar 14 horas, 15 horas, 16 horas, 18 horas. Ele não dura nem um dia. Nem um dia. Isso você parado, aqui como a gente está. Se a gente não consumir o carboidrato... Parado, em jejum, né? Se a gente não consumir o carboidrato, proteína e tal, ele vai baixando e ao longo do dia ele vai ser depletado. Já durante a atividade física contínua, intensa, ele é depletado muito mais rápido, porque a demanda de energia aumentou e eu tenho que atender essa demanda por fontes energéticas que produzem muito ATP por segundo, potência, glicólise, glicogenólise, carboidrato. Então ele acaba em 1 hora. Exatamente. 1 hora, 1h30. Olha a diferença aí, 1 hora, 1h30. Por isso que durante o exercício intenso eu preciso desse carbo. Não tendo carboidrato, o glicogênio hepático já foi depletado, o fígado, ainda assim, como uma resposta aguda, vai tentar lançar mão de uma outra possibilidade, uma defesa, para manter essa glicemia. E aí isso tem um nome, né? Que é a gliconeogênese. Gliconeogênese, isso é importante a gente falar, Sim, gliconeogênese. Né? Gliconeogênese. Então, assim, olha a ciência básica te ajudando. Simplificando, né? Por que eu frisei aqui o Thiago também gliconeogênese? Porque é a formação, gênese, de glicose nova. Tá certo? Ou seja, a gente está vendo a situação que é a glicemia caindo por conta da sua utilização pelo tecido muscular, pelo coração, pelo cérebro, enfim, por todos os tecidos que estão ali em atividade, tá certo? O glicogênio hepático, como ele falou, já está descendo depletado, 1 hora de exercício intenso já está indo, então alguém tem que bancar essa glicemia, se você não tiver reabastecendo isso, Sim. né? Então, quem
faz isso, né? O fígado é, mais uma vez, o gerenciador. Ele começa a lançar mão de outros substratos para a Que não geração carboidrato. de uma glicose nova. Por isso que é neogênese, porque é a formação de glicose a partir de substratos que não são carboidrato. O neo é o novo, né? Exatamente. Glicose, neo novo. Novo. Gênese, formação. Então você tem um fígado. Que não é ressíntese, é formação. Formação. Então você tem um fígado que vai tentar manter a tua glicemia. Porque, é claro, se você continuar 20 por hora na esteira, 18 por hora na esteira, exercício intenso, não está comendo carboidrato nenhum, talvez você não consiga e a tua glicemia comece a cair. Aí o teu rendimento cai, tua demanda de energia cai, demanda por glicose cai, e aí ela pode ser restabelecida nesse sentido. Então o fígado vai tentar manter tua glicemia, mas a gente sabe que no exercício intenso a demanda por glicose é maior do que a possibilidade de gliconeogênese. Não bate. Então eu tenho que reduzir a intensidade para tentar manter minha glicemia, porque a gliconeogênese sozinha não vai dar conta. E essa gliconeogênese, ela consegue formar glicose, gente, basicamente, não exclusivo, mas o principal é a partir de aminoácido. Todos os aminoácidos? Não, nem todos, mas 90%. Tirando a leucina e a lisina, né, que dos 20 aminoácidos, 18 fazem. Né, pode fazer glicose. Então a leucina e a lisina são cetogênicos puros. Consegue fazer. Além do aminoácido, a gente tem um glicerol, que vem lá da lipólise. A gente não falou muito da lipólise, mas a lipólise você consegue... É uma via metabólica, né? É uma sinalização a partir da adrenalina, principalmente, no tecido adiposo branco, que consegue degradar o triacilglicerol nos seus constituintes básicos, o glicerol e o ácido graxo livre. Então, triacilglicerol nada mais é do que um álcool, que é o glicerol, esterificado com 3 moléculas de ácido graxo. Então, a lipólise é isso. Lipólise não é emagrecimento. Lipólise não é tal da queima da gordura. Lipólise é só essa primeira etapa. Que ocorre no tecido adiposo. Então, a lipólise libera, além do ácido graxo livre, pode liberar o glicerol. Esse glicerol, eventualmente, pode ir lá no tecido hepático, né, e ser convertido em glicose. Isso também é gliconeogênese. E o próprio lactato formado nesse exercício intenso ou formado pela própria hemácia, independente da intensidade do esforço, a gente tem lactato no sangue, esse lactato também pode ser convertido em glicose via gliconeogênese do fígado. Mas, vamos dizer assim, o carro-chefe da gliconeogênese hepática são os aminoácidos. E aí vem dúvidas também em relação até ao aluno, caramba, se eu estou fazendo glicose pela via gliconeogênica, né, hepática a partir de aminoácido que é oriundo da proteína, do músculo, teve que ter proteólise, perdi massa magra? Estou perdendo, então, muita massa magra? Se a gente for, de repente, fazer um adipômetro, avaliação da composição corporal naquele dia, no momento, no dia seguinte, eu perdi muita massa magra? Como que é isso? O que você analisa esse cenário aí? Não dá para você colocar tudo na conta da perda da massa magra, né? Se fosse assim, todos os dias que você faz exercício físico, você tá ali perdendo tudo quanto é tecido, né? Perde tecido adiposo, perde tecido muscular e aí... Mas recupera depois, né? Qual seria a função disso, né? Então, assim, sim, você tem uma participação de aminoácidos nessas condições, vamos deixar bem claro, nessas condições que a gente está aqui impondo, que a gente está analisando, que é o exercício físico intenso, volumoso, né, sem nenhum grau de reposição, né, a gente não está nem analisando aqui eventualmente até um exercício moderado, pode ser. A gente não está nem analisando, por exemplo, a disponibilidade dos substratos energéticos pré-esforço, então a gente está botando uma situação hipotética, porque isso tudo faz toda a diferença, quando o glicogênio cai, aumenta-se a degradação da proteína para manter a glicemia. Esse eu acho que é o principal termômetro dessa gliconeogênese, porque, como você bem falou, não é um liga e desliga para entrar uma via metabólica ou outra. Eu não tenho que depletar totalmente o meu glicogênio para entrar com a gliconeogênese. Existe uma proporção. Quando o glicogênio hepático vai acabando, já tem uma sinalização para aumentar a gliconeogênese para tentar manter essa glicemia. Então, a participação da proteína, por mais que ela ocorra, é pouco. Cara, pensar em gramatura é muito pouco. Que provavelmente você vai recuperar na alimentação e com o exercício que você está fazendo. A sinalização do exercício para reter aquela massa magra. Então, perder massa magra
tem que acontecer algumas coisas. Perder massa magra de forma satisfatória, né? Que você consiga, através de uma dobra cutânea, perceber isso. Considerável, né? Que satisfatória massa magra, quando a gente perder massa magra, a gente não é satisfatório, né? Realmente é insatisfatório você perder massa magra. Que é o seguinte, olha, um déficit calórico grande, sedentário, sem fazer exercício, que aumenta a sinalização para a retenção dessa massa magra. Então, um déficit calórico grande. O que é grande, Thiago? A 1.000 calorias por dia de déficit. Déficit calórico grande, sem fazer exercício, sedentário, e da parte da alimentação, da nutrição, hipoproteico. Além de estar comendo pouco, que está com déficit calórico, hipoproteico, e não faz exercício, caramba, muito provavelmente, aí sim você vai perder massa magra. Eu adicionaria aí um processo inflamatório. Pode ser. Então, se você, ainda assim, né, associa obeso, aí né? um processo inflamatório crônico, pode ser agudo também, não é? Uma infecção por uma via aérea e um vírus, né, qualquer, enfim, de forma aguda ou crônica, como uma doença aí instalada, você também tem uma perda de massa magra. Então, mas percebam que é uma sinalização, é um conjunto de sinalizações extracelulares que vão induzindo ali ao catabolismo muscular. Né? Não é o exercício físico por si só, nessas condições que a gente está aqui analisando. Vou dar três elementos para você, já que você colocou nisso, um cidadão obeso inflamado crônico, você tem o cortisol elevado, é um hormônio. Sinalização extracelular. Você tem a miostatina, talvez poucos conheçam aqui, miostatina, está elevado no obeso, também cursa com perda de massa magra. E um clássico aí também, que é uma interleucina, TNF-alfa, né? Fator de necrose tumoral alfa, produzido principalmente no tecido adiposo hipertrofiado, inflamado, também induz perda de massa magra. Tem inclusive a sarcopenia, né? Uma sarcopenia obesogênica, isso também tem essa relação. E a bioquímica básica vai nos salvando nisso, em relação a isso. Então você vê, por exemplo, o metabolismo de proteína durante o esforço pode estar acontecendo no atleta de endurance, né? Ele está sendo selecionado uma proteólise ali, até em função do cortisol. Olha só, o cortisol nesse momento está sendo aumentado, dentre outras coisas, para fazer gliconeogênese, porque lembra, o músculo não pensa nem o fígado. Então, como que o fígado sabe e determina que, cara, está na hora de fazer gliconeogênese, está na hora de fazer proteólise? É o cortisol que está dizendo isso a ele. Então, o cortisol está identificando que a glicose está caindo, né? Na verdade, o organismo identificou que a glicose está caindo, um sensor de glicose. Né? Existem sensores de glicose no hipotálamo. Sensores químicos intracelulares e teciduais, né? Os sistêmicos. O hipotálamo tem um sensor de glicose. Quando percebe que a glicose cai, opa, está na hora de fazer glicose nova. E aí você tem todo o eixo ali que vai chegar no córtex adrenal produzindo cortisol. Só que se o cortisol estiver muito, muito elevado, quer dizer, também está dizendo que o cara está todo errado no exercício, né? Está muito depletado, e o cortisol subiu tanto, que está induzindo até uma proteólise para bancar essa gliconeogênese, mas se estiver muito elevada, inclusive a imunodepressão. Poderia, transitória que seja. Quem nunca, após um triatlon, um Ironman, uma maratona, ficou imunodeprimido por 24, 48 horas, 72 horas. Teve aquele resfriado, rouquidão, pegou a garganta inflamada, uma inflamação. Porque o cortisol participou aí. Inclusive, uma interleucina 6 também teve essa participação nesse momento. Com estoque de glicogênio baixo, tem toda a relação. Existem trabalhos relacionando isso. Glicogênio baixo, cortisol subindo. Se tiver muito elevado, muito estresse, com outras características, claro, envolvidas, mas podendo dar essa imunodepressão transitória logo após a atividade física. A bioquímica básica também acaba explicando. Então, a suma importância do aluno, do profissional, entender o começo de tudo, né? Você quer construir uma casa, tijolo por tijolo, cimentar. Então, fazer a tua carreira, né, com uma base sólida. Entender aqui tem glicólise, tem glicogenólise, tem gliconeogênese. E aí você vai entendendo por capítulo a via metabólica isolada, mas depois você consegue integrar. Aonde a gliconeogênese acontece? Não, é só no fígado, talvez no rim, alguma coisa. E a glicólise? Não, glicólise é em qualquer tecido, ok. Mas ela acelera onde? Ela acelera na hemácia? Quando durante o exercício físico? Não, ela acelera no músculo esquelético. Porque é o músculo esquelético que quando eu vou correr, ou pular, saltar, jogar bola ou handball, é ele que acelera de 0 a 100 km por hora. É ele que tem uma demanda absurda para produzir ATP. É por isso que o músculo esquelético tem creatina. Os outros tecidos basicamente não têm. O sistema nervoso central tem alguma, ok, com outras funções inclusive. Mas é no músculo esquelético que eu preciso de uma creatina fosfato para produzir muito ATP em função do tempo, potência, porque quando eu corro, faço meu esporte, é o músculo esquelético. O rim não está nem aí se estou fazendo exercício físico intenso ou não. Estou brincando aqui, mas é quase isso. O fígado também pouco, enfim. Tecido adiposo, pouco. Claro que eles têm uma adaptação, eles se comunicam, mas o músculo sente mais.
eles se comunicam, não é à toa, né? Sim. Na verdade, existe toda uma comunicação. Eu Claro. costumo dizer que a nossa maquinaria ela é perfeita, né? A gente encontra umas falhas, mas quando a gente avalia toda essa rede de comunicação química, né? Eles se comunicam de uma forma e é altamente regulado para o exercício físico, para a fome, para o estado de jejum, até para o estado patológico, né? A gente está aqui muito falando do exercício físico, mas eu quando começo a dar aula para as turmas novas, né? Eu costumo falar sempre que o exercício físico, a gente sugere que o indivíduo tem que fazer o exercício físico, a gente recomenda, óbvio que ele é altamente recomendável para a saúde, mas o exercício físico ele é um estressor fisiológico, né? Na verdade, é o principal estressor fisiológico que a gente tem. Tá certo? Se estiver no calor, então... Por quê? Porque ele não tem nenhum sistema fisiológico que passe inerte ao exercício físico de forma aguda e crônica. Sim. Né? Então, no momento da atividade física, eu estou mexendo em todos os meus sistemas fisiológicos simultaneamente e todas as adaptações que eu tenho com o benefício do exercício físico é em função dessa ação dele sobre todos eles. Até o trato gastrointestinal, tudo, né? Se Todos, algum falhar, já era. não tem nenhum que passe inerte ao exercício O físico. hormônio antidiurético aí, por exemplo, para você urinar menos no ambiente com calor. Exato, Né, no próprio esforço físico, assim, no próprio esforço físico, para manter né? hidratação. Então a gente pensa assim, poxa, se eu estou falando de um fator que é o principal estressor fisiológico, é claro que todo o meu organismo ele vai acabar se adaptando naquele momento ao esforço físico de alguma forma. Então, alguns tecidos, né, precisam também aumentar o seu metabolismo, aumentar a sua demanda de energia juntamente com o músculo, óbvio, né? A gente está falando que o músculo contrai, mas eu não desligo o meu sistema nervoso central. Coração, né? Não desligo o coração, também. Não desligo o pulmão, porque senão quem é que vai fazer essa transferência, captação, né? Mas comparativamente, isso que eu quis dar a entender. É o músculo esquelético, quando compara todos os outros, que realmente, pensando em metabolismo energético, demanda de energia ATP, é ele que vai de 0 a 100. Então, por isso que ele precisa ter 98% do estoque da creatina corporal está ali. Tanto na fibra tipo 1 e na fibra tipo 2, mais na 2. Fibra tipo 2, aquela de contração rápida e tal. É porque o músculo esquelético é essa célula que vai precisar de muita energia em curto espaço de tempo, potência. E aí eu vou frisar uma coisa que você falou, né, que é o uso da creatina. Né? Ou seja, por que você falou? O músculo esquelético é o órgão principal, o consumidor, né? Toda a creatina disponível no nosso corpo está ali, 95%, 98% no músculo esquelético. Tá certo? Por quê? Porque é só nesse tecido, entre aspas, né, que a demanda aumenta muito nessas condições, e que a creatina fosfato pode ser utilizada. A maquinaria de utilização dela está onde? No músculo. Sim. Então, assim, não faria sentido armazenar creatina em outro lugar que não tem maquinaria para utilizar aquilo ali. Né? Então, o músculo esquelético ele é o detentor majoritário desse armazenamento e a creatina fosfato, né, que é o substrato. Essa é uma coisa que é importante frisar também, porque acaba com um pouco de... Para a síntese do ATP. Para a síntese do ATP. Então, a creatina fosfato é o substrato para a síntese do ATP rápida. Ao dual fosfato dela para o ADP. Exatamente. Então, essa é a única reação, né? Por isso que ela é tão rápida, né? A potência dela é muito rápida. Porque é uma reação, ela vai fazer uma transferência de fosfato, né? Pro ATP. E não é a creatina em si. Tá certo? Porque eu tô frisando isso porque ainda há uma certa confusão, né, da creatina. Então, eu vou tomar creatina durante o esforço, porque eu sei que com um esforço físico intenso eu vou usar creatina fosfato, porque eu ouvi isso na faculdade. Então, a creatina pode ser usada tanto quanto a glicose no momento do exercício físico. Calma aí. As coisas precisam o ser efeito clareadas. dela do suplemento, você está querendo dizer do suplemento, isso, né? Do isso. suplemento. O efeito dela do suplemento é crônico, né? Tem que consumir bastante essa creatina por um determinado momento, para os estoques intracelulares, no caso do músculo, aumentarem. E aí ela poder ter o efeito ergogênico dela, melhorar a performance em algumas situações específicas, principalmente nesses exercícios mais intensos, correto? Exato. Uma coisa que a gente pode comentar aqui agora também, que é sempre uma dúvida, e na verdade a gente já acabou falando e discutindo, que é o metabolismo energético integrado, é o conceito até do crossover para explicar o aeróbio em jejum. Porque normalmente se pergunta, e aí, o aeróbio em jejum, emagreço mais ou não? Né? O aeróbio em jejum, vou perder muita massa magra ou não? Outros acabam comentando, vou ter hipoglicemia ou não? Né? O aeróbio em jejum, normalmente, como ele é pensado, né? Falou aeróbio em jejum, é o acordar, você acordou, em vez de comer nada, no máximo beber uma água, quem sabe? Não tem a refeição matinal, não tem a né? refeição. O de-jejum, digamos, né? Que a gente que chama. alguns colocam, não, mas pode tomar glutamina, pode botar BCA, vamos fazer em jejum completo, tá? Você tá no jejum completo, aí você vai pra academia ou até outdoor, e faz o exercício, normalmente a bicicleta ou a esteira, se for outdoor você dá uma corrida, alguma coisa assim,
mas com a característica da intensidade leve, normalmente moderado, por 20, 30, 40 minutos que seja. E aí, independente de rotular se é bom ou não, porque isso sempre vai depender da situação e tal, mas pegando aqui no objetivo que normalmente é conduzido, não, eu quero emagrecer mais rápido, né? Eu nem curto fazer aeróbio de jejum, eu por mim até comeria alguma coisa, um pão, um lanche, um suco de laranja, botaria ali uma geleia e tal. Mas como o meu objetivo é emagrecer, eu quero fazer o aeróbio de jejum. Por trás dessa informação vem a bioquímica básica, ele se apega à bioquímica básica e aí não consegue correlacionar, porque, pelo que a gente já comentou, olha só, olha o detalhe que interessante. Se eu faço no jejum, primeiro, entre aspas, eu já estou queimando mais gordura, porque não está chegando carboidrato, estou em jejum há 8 horas, então 8 horas sem comer, né? Então, meu organismo já está metabolizando preferencialmente a gordura. Ok, isso é normal, 60% de gordura, 40% de carboidrato, isso quando a gente analisa. E aí eu começo a fazer o exercício e não consumir nada ainda, continuo na gordura. E aí ativa o sistema nervoso autônomo simpático, a adrenalina começa a aumentar, se liga nos seus receptores beta-adrenérgicos e tal, e aí começa a ativar ainda mais a lipólise no tecido adiposo, chega mais gordura para o músculo esquelético, ele começa a rodar todo o ciclo de Krebs, cadeia de transporte de elétron, fosforilação oxidativa, e começa a queimar essa gordura e aumenta mesmo quando você olha. E chego na zona do fat burn. Opa, zona do fat burn, já comentada aqui, é a zona de intensidade moderada. É exatamente o protocolo do aeróbio de jejum. Não como nada para continuar na gordura, aumentar ali a adrenalina, o GH que seja, o hormônio, né, que está envolvido com a lipólise e tal, da situação da queima da gordura. E aí o cidadão acredita, literalmente tem fé pelo que ele está vendo aí, né, e ele não tem a bioquímica básica enraizada com ele, opa, vou emagrecer mais aqui, que eu estou na zona que queima gordura, eu já não estou comendo carbo e tal. E isso não tem nada a ver, porque, de novo, não existe uma relação direta entre queimar gordura durante esforço e emagrecimento. Não existe isso, né? Inclusive, eu posso aumentar a intensidade, queimar carboidrato e emagrecer. Só um detalhe para te dar a fala. E, por outro lado, vamos falar assim, o cara que não gosta do aeróbio de jejum, pode até falar assim, olha, e vai te dar uma hipoglicemia, né? Não está comendo carbo nenhum, vai te dar uma hipoglicemia, você vai perder performance. E essa hipoglicemia, talvez não aconteça hipoglicemia porque você vai ter gliconeogênese. Já comentado aqui. Opa, acende o sinalzinho vermelho. Gliconeogênese, proteólise, proteína gerando aminoácido, cortisol está elevado, gerou aminoácido. Esse aminoácido chega no fígado para manter minha glicemia. Então o aeróbio de jejum está perdendo massa magra. Pode ser um raciocínio lógico, linear da bioquímica. Não perde massa magra. É muito pouca coisa. O majoritário no aeróbio de jejum é carboidrato e lipídio. E aquele tiquinho ali de aminoácido que você está perdendo, você vai repor na alimentação depois, né? E a questão da performance. Pô, vou perder muita performance. O aeróbio de jejum não avalia performance. Isso é bom frisar. A performance é o seu melhor tiro. É a sua melhor capacidade física ali, né? Você está indo para o teu limite. Quem ganha maratona? Quem tem a melhor performance na maratona? Quem chega primeiro? Quem cruza primeiro? É cronômetro. O aeróbio de jejum não avalia performance porque é tempo definido. São 20 minutos ou 30 na esteira ou correndo. Com uma intensidade definida. Então, se o Thiago vai competir, por exemplo, competir entre aspas agora, com o campeão mundial da maratona ou dos 10 mil quilômetros, quem tem a melhor performance no 30 minutos, com intensidade moderada, no aeróbio jejum, eu ou ele? Igual, porque eu vou conseguir fazer e ele também, e ninguém vai chegar na frente de ninguém. A intensidade é a mesma, com o mesmo tempo. Isso não é performance, isso avalia capacidade física, talvez. Nem até exaustão, no caso. Capacidade física sem ter exaustão. A tarefa é a mesma. A tarefa foi a mesma. Então, quando você fala assim, aeróbio jejum perde a performance. Não perde, porque a gente não faz performance para aeróbio jejum. Aeróbio jejum vai perder muita massa magra. Não vai perder, isso é fake news também, não vai perder. O aeróbio jejum vai queimar mais gordura. Vai queimar mais gordura durante o exercício. Vai. E vai emagrecer mais. Aí você deu um pulo um gato imenso, não tem nada a ver, não relaciona. Mas queimar mais gordura mais, vai sim, comparado a alguém que consumiu o suco de laranja e o pão com geleia. Quem consumiu o suco de laranja e o pão com geleia, durante o esforço, vai queimar mais carboidrato porque a glicemia está elevada. Essa é a sinalização. A insulina subiu e a glicose subiu. Queima-se mais carboidrato e a gordura um pouco menos. Qual a diferença entre os dois grupos? 20 a 30 gramas de gordura a mais. Essa é a grande diferença, ou seja, nada. Esse é o pulo, né? Quando 20 você a 30 vai gramas literalmente a mais. a fundo nessa história, que você vai ver a grande vantagem, né, de você olhar apenas para um substrato, você Sim. vê que a produção, né? Perdão. Na verdade, a utilização daquele único exclusivo substrato, ele é muito pouco. Né? Como você falou, de 20, 30 gramas. Não, mas ainda assim poderia argumentar, tá bom, Thiago, mas 20 a 30 gramas todo santo dia, daqui a 6 meses dá diferença, 1 quilo, sei lá.
Ainda assim, não. Não, o metabolismo é dinâmico e, na verdade, para fazer um estudo bem controlado com o humano, médio e longo prazo, para saber se o pulo do gato foi pular o café da manhã ou não, porque a grande pergunta do aeróbio jejum é essa, pular o café da manhã faz diferença? Então, observe, no grupo A, fez aeróbio jejum, não consumiu nada. O grupo B, ele fez o café da manhã. Por exemplo, aqui um pão com geleia. O que vai ter que acontecer depois na sequência? O grupo que fez o aeróbio jejum, que consumiu nada durante a manhã, ele vai ter que consumir esse pão com geleia, por exemplo, após o exercício. E o grupo que comeu o pão com geleia antes, ao terminar o exercício, ele não está consumindo nada. Por quê? Porque a dieta, e aí depois a dieta segue igual dos dois grupos ao longo do dia. Porque a grande pergunta do aeróbio jejum não é sobre dieta, não é sobre alimentação. Você pode fazer o exercício em jejum versus o cidadão que está fazendo o de jejum, mas quem fez o de jejum após o exercício não consome nada, e quem não consumiu nada, ou seja, fez o aeróbio jejum após o término do aeróbio jejum, tem que consumir exatamente o que o outro grupo consumiu no de jejum. Aí você fica igual. E o resto do dia segue igual em termos de exercício e nutrição. Então a grande pergunta é, pular o café da manhã faz muita diferença? Então quando você analisa, como eu falei, você está consumindo, queimando 20, 30 gramas a mais de gordura, no máximo, nesse tipo de exercício moderado, 20, 30, 40 minutos, 20 a 30 gramas, durante o esforço. E se você for olhar dentro do modelo teórico, após o exercício, esse que fez o aeróbio jejum está consumindo agora o pão com geleia, está queimando, entre aspas, aí mais carboidrato, porque está sendo ofertado. E o cidadão do outro grupo que consumiu o pão com geleia antes do esforço, durante a atividade física foi mais carbo, ok, e menos gordura. Mas depois do exercício, que ele não tem mais acesso ao pão com geleia, vai ficar em jejum naquele momento, ele está queimando mais gordura. Então meio que equivale. Isso já tem literatura. Crônico, ou seja, semanas, meses fazendo isso. Com humano, grupo A e grupo B. E bem ver que no final das contas dá no mesmo, porque queimar gordura durante o esforço não é o pulo do gato. De novo, eu posso ficar sedentário e perder gordura. Eu vou ter que ter o déficit calórico. E para ter esse déficit calórico consistente, né, ao longo do tempo, eu tenho que ver meu estilo de vida, na verdade. Toda vez que a gente menciona esse tema, né, é um tema bastante polêmico, acho que caberia até um outro videocast a gente falar, né, dessas estratégias, então, se falam. E quando correlacionam isso, aeróbico em jejum, com o emagrecimento diretamente, eu sempre me pergunto o seguinte, bom, se o interesse é só na oxidação de gordura pura e simplesmente, coisa que a gente já percebeu que não é assim, nosso corpo não é exclusivo esse substrato, agora esse, na verdade você tem um conjunto e o que sinaliza ali a demanda. Então, se eu dormir mais 8 horas, se eu dormir 8 horas, aí o aeróbico em jejum, né? Acordar, fazer atividade física para emagrecer mais rápido. E se ao invés de dormir 8 horas, eu dormir 16? Né? Se eu prolongar. Sim. Porque ficar parado o dia inteiro, né? Exatamente. Se ao dormir eu já estou no processo de gliconeogênese, né? Já estou no jejum ali prolongado, então já está queimando mais gordura e eu estou favorecendo essa oxidação de gordura, se eu ficar mais 8 horas dormindo, eu emagreço mais do que acordar, não comer nada e fazer 30 minutos de esteira em baixa intensidade. Até porque se você for olhar, né, realmente o quanto de gordura vai ser oxidado e o quanto isso representa em termos calóricos, né, naquela continha que a gente faz da caloria, gasto, você vai ver que o saldo também de calorias ali é relativamente pequeno, né? Então, acho que a gente tem que chamar a atenção. A gente aqui, em momento nenhum, está dizendo que é errado fazer, que não é para fazer. O que a gente está pontuando é a análise do metabolismo sobre essa ou aquela estratégia. Né? Em momento nenhum, o Thiago falou que não é para fazer, mas a gente precisa entender, mais uma vez, entender o processo para ter um argumento de se utilizar ou não. Tem muita gente que pratica o aeróbico em jejum e tem resultados excelentes, inclusive em performance. Sim. Né? Inclusive em performance, tá certo? Mas qual é a situação, quem é o indivíduo, como é que é o estado pré-treino, como é que é o descanso dele, ou seja, como é que é o estado pós-treino, como é que é a dieta dele, enfim, qual é a necessidade que a pessoa tem de fato de perder massa gorda, né? Qual é a necessidade disso, se ela tem essa necessidade, não tem? Então, tem várias Mesmo que situações. tenha necessidade de perder essa massa gorda, pode conseguir com o aeróbio jejum ou não, né? Você estava falando aí, por exemplo, que é um outro ponto para um outro videocast, que é o Training High Sleep Low, por exemplo. Training High Sleep Low, que eu não vou entrar no mérito agora, que envolve o exercício no jejum, né, pela manhã, que poderia estar correlacionado em algumas situações com a performance médio e longo prazo. Né? O que a gente está fazendo aqui realmente é fake news. Tirar fake news. O aeróbio jejum emagrece mais?
Não. O aeróbio de jejum vai me dar necessariamente uma hipoglicemia? Não. O aeróbio de jejum vai perder muita massa magra? Não. Então, você pode fazer ou não, depender de quê? Da sua comodidade, se você curte ou não. Olha, Thiago, até pelo contrário, eu acordo muito cedo, e se eu comer alguma coisa, fico mal, passo mal, o trato gastrointestinal não funciona, eu prefiro até correr sem comer alguma coisa antes. É possível? Se você... Claro que é possível, total, você vai de pessoa para pessoa, mas se você ficar dentro da caixa e achar que vai dar hipoglicemia, que vai perder massa magra, você fala que não, cara, você tem que consumir carboidrato antes, necessariamente. Depende. Depende da duração, depende da intensidade, depende se está calor ou não, que pode interferir, depende da pessoa, depende do objetivo, é performance, é muito longo, intenso, com performance, então tem que ter o carboidrato. Né? Não, é 20 minutinhos só, 30, tá leve, tá moderado. Qual o objetivo? Cara, fitness, eu só quero fazer. Cara, dá para fazer. É isso que a gente está discutindo, saindo da bioquímica básica, aquelas vias metabólicas que vem capítulo em capítulo, lipólise, glicogenólise, mitocôndria, ciclo de Krebs e tal, integrando isso, né? E trazendo para a prática. Então, se eu fico só na bioquímica básica ali agora também, sem entender o outro lado, eu posso imaginar que uma zona de fat burn é tudo que eu tenho que fazer para emagrecer. E não é. Não é, tá longe disso. Então, isso que a gente tem que deixar claro. É o tal do conceito lá do crossover, descrito em 94, cara, 1994, crossover, por Brooks. Né? Tem até um livro de fisiologia do exercício dele. E ele mostrava lá claramente. Nada mais é o crossover, falando só do carboidrato e da proteína e da gordura, tirando a proteína do jogo, né? O momento que há exatamente a troca, ou seja, 50% de toda a ATP oriundo naquele momento vem do metabolismo do carboidrato ou do lipídio, meio. Isso acontece na intensidade moderada. Então, quando a gente está aqui parado, percentualmente ou proporcionalmente é mais lipídio e menos carbo. Quando a intensidade vai subindo da esteira, ao lipídio, que percentualmente estava 60%, e o carboidrato é 40% do total de energia gasta na forma de ATP, produção, né? O lipídio vem caindo em percentual e o carboidrato vem aumentando em percentual em função da intensidade. Não precisa nenhuma explicação bioquímica mirabolante para isso, é porque no exercício intenso, que está aqui na ponta, eu preciso de mais carbo, é porque ele atende a demanda, potência de geração de ATP. E o lipídio, né, vai diminuindo em percentual, em proporção, porque ele não atende sozinho essa demanda absurda de ATP que eu tenho a 20 por hora na esteira. E aí, em algum momento, eles se cruzam, né? Vão diminuir, eles se cruzam. Esse é o ponto de crossover, que é um exercício moderado. Mas é no crossover que eu queimo mais gordura. Apesar de percentualmente o lipídio estar caindo, de 60% ele já foi para 50% do todo, quando eu analiso em gramas, quantas gramas de lipídio eu estou queimando, literalmente, oxidando, metabolizando, é no moderado. Aí a curva é outra, porque ele está aqui no repouso, o lipídio, e ele vai subindo em termos de queima de gordura até o exercício moderado, depois ele começa a cair. E curioso que alguns trabalhos mostram que no exercício muito intenso, pesadão, em gramatura total de lipídio é muito próximo do repouso. Isso não quer dizer que ficar em repouso é tão eficiente quanto para emagrecimento o exercício intenso, que não é. O exercício intenso é muito mais vantajoso comparado ao repouso. Mas como assim, Thiago? Se o total de lipídio em grama, não em percentual, mas em grama, que é o que interessa, está muito próximo, porque o gasto calórico do exercício é muito maior. Ou seja, quando a gente fala de exercício físico intenso, a gente tem ali, está embutido, não dá para você tirar do jogo o gasto calórico do exercício. Então, quanto mais intenso, mais calorias você demanda. Exato. Tá certo? Em algum momento do seu dia, aquele metabolismo dinâmico que eu estava falando, ele é dinâmico. Se você tem um déficit calórico naquele dia, na semana, no mês e no ano, ou seja, ao longo do tempo, um déficit calórico acumulado, pelo metabolismo dinâmico que for, o teu corpo ele não está querendo saber se eu gastei carboidrato de 8 da manhã às 9 no exercício intenso, ou gastei de 10 às 11 no exercício intenso, mais carbo, lipídio, compactado. Pensa ao longo das 24 horas, ao longo da semana do mês. Teve déficit calórico? Teve. Majoritariamente teve que sair da onde? Da reserva. E a reserva é o lipídio. Então, se eu gastei muito carboidrato no HIIT, no exercício intenso, em algum momento, para repor aquele carboidrato ali, né, se tiver em déficit calórico, vou ter que tirar do lipídio. O lipídio vai gerar energia para manter e até para governar a síntese de glicogênio, que não sai de graça. Precisa de ATP para formar glicogênio. Né? Então, é bom os alunos e os profissionais pensarem nisso também. O metabolismo é dinâmico. Não preciso queimar gordura pontualmente para emagrecer, para tirar ela da reserva. Para tirar da reserva, preciso de déficit calórico, que consigo através de diversas estratégias.
Diversas estratégias. Diversas O estratégias. exercício físico é uma das, né? Que Sim. contribui, na verdade, ele não é uma estratégia direta, ele contribui para a geração desse déficit. Né? Com Isso certeza. é o que eu acho que é a informação talvez mais importante, né? Sim. Para tirar essa dúvida, digamos assim, do papel ou não do exercício físico. Né? Ele contribui para a estratégia de geração de déficit de energia. Esse mesmo raciocínio que a gente está usando muito aqui para o exercício físico, para atividade física, você pode ir para a nutrição, pensando na alimentação. Então, olha só, quantas vezes você já não escutou assim, pô, carboidrato engorda? Uhum. Né? Tem essa linha de raciocínio, então vou fazer cetogênica, vou fazer uma low carb. Né? São coisas diferentes. Low carb é uma restrição de carbo comparada à sua demanda de carbo. Né? Se você vem consumindo tanto de carboidrato, se eu passo a consumir menos, isso pode ser considerado low carb. Enfim, a cetogênica já é uma restrição bem maior. E tem gente que acredita, né, que tudo que você tem que fazer para emagrecer, ou mais eficiente, necessariamente, esse é o ponto, necessariamente, é fazer uma cetogênica. Você pode até emagrecer fazendo cetogênica, você pode engordar fazendo cetogênica, você pode emagrecer comendo a cada 3 horas, você pode engordar comendo a cada 3 horas. Tudo vai depender, sim, do balanço energético. Tá? Mas tem pessoas que vão se abecar. Aí, você pode engordar fazendo jejum também, né? Tem muito jejum intermitente. Se na fase da hora que você está liberado a comer, você comer um monte da reposição, você pode chegar lá. O balanço energético está por trás. Por mais que ele seja difícil de calcular, de mensurar, ele está por trás ali sim. E aí, você organizando o teu estilo de vida, você consegue chegar lá no emagrecimento ou não. A depender do caso. Tá? Mas eu estava comentando, então, do balanço energético. E de quanto mais... Não, voltando aqui, era a questão da cetogênica. Então, tem gente que também vai pegar uma via metabólica da bioquímica básica e vai ver que a glicose pode ser convertida em gordura. Que a glicose pode ser convertida em gordura. Isso é lipogênese de novo. Ok, isso está no Lenig aqui, está no livro básico. Glicose pode virar gordura. Aí pega essa informação e já tem a tal da carbofobia. Olha, então eu quero emagrecer. Que nem a história, então, do aeróbio jejum. Quero emagrecer, eu fico naquela intensidade que eu queimo gordura. Não tem nada a ver. Fato. Fake news. Mito. Então, eu quero emagrecer, eu tenho que tirar o carboidrato, porque o carboidrato vira gordura. Você só vai engordar se tiver um superávit calórico constante. Você só vai emagrecer se tiver um déficit calórico constante. Não, tá bom, Thiago, eu sei, já entendi isso. Eu tenho que ter um déficit calórico, mas não maximizaria o meu emagrecimento se eu tirasse o carbo, não tivesse um pico de insulina, porque a insulina também está relacionada à lipogênese de novo. A insulina está relacionada à lipogênese de novo, o carboidrato está relacionado à lipogênese de novo, mas em excesso. Você só vai engordar se tiver em excesso. E se tiver em excesso a gordura, dieta cetogênica, eu só consumo gordura basicamente e proteína, tirei o carboidrato. Se tiver em excesso, com superávit calórico, vai engordar da mesma forma. É o superávit Você tem o superávit, aí tem que estocar aquele nutriente energético, ele não vai virar pó. O seu corpo vai estocar de alguma forma. Então, se for só gordura, você vai estocar da mesma forma. Então, não tem essa vantagem metabólica. A gente poderia estar discutindo muito mais. Não tem. Tá? O que pode ter é até questão comportamental. Pô, olha só, dieta cetogênica me induz mais saciedade. Principalmente aquela dieta cetogênica não de churrascaria. Carne, gordura. Não, uma dieta cetogênica mais plant-based. Aí, ok, né? Até mais saudável. Mas a questão da saciedade, se você tiver um padrão alimentar que te induza mais saciedade, sem o chicote ali por trás, você vai ter um déficit calórico mais ajustado. Porque não te dá tanta fome. E aí você consegue chegar lá. Porque se for no chicote, com déficit calórico grande, com padrão alimentar que não está condizente, só tirei o carbo porque estava na moda, você não vai conseguir chegar lá. Eu acho que tudo é a forma como é falado, né? Como é vendida a informação também, né, Thiago? Porque você pensa na aceitação de uma dieta cetogênica de churrascaria. Na aceitação dela... Para a saúde não é boa. Assim. A gente sabe que para a saúde ela não é boa, mas para aceitação, talvez ela seja melhor. Porque você fala assim, olha, você vai tirar todo o carboidrato da sua dieta, que a gente sabe que também não é assim, né? Quando a gente fala parece carboidrato, parece que você não vai comer mais carboidrato nenhum, isso não existe. Aí você vai tirar todo o teu carboidrato. Então a pessoa já fica com aquela informação de que vai sofrer. Vou sofrer. E aí você fala, não, mas você pode comer carne, você pode comer isso, você pode comer aquilo. Então, assim, a aceitação é melhor. E aí a frase final, você vai emagrecer. Então, passa a ser, né? Parece que o rótulo é super bom, né? Assim, é 100% aceitável, 100% funciona. Eu vou emagrecer comendo. Porque, olha só, e aí alguns defensores, vou pegar esse teu gancho aí, voltar para a bioquímica básica, que é o principal aqui desse videocast, tentando trazer para a prática. Uma dieta cetogênica, a lipólise aumenta. De fato, olha só, dieta cetogênica, tirei o carboidrato, a insulina baixou, não tenho tanta resposta insulinêmica, ok. Isso se a proteína não estiver muito alta, tá? Uma dieta cetogênica clássica, 80% do valor energético total que você está consumindo
que é o VET, o nutricionista sabe disso, 80% é de gordura. O resto é basicamente proteína. Se essa gordura baixar um pouco e aumentar a proteína também é insulinotrópica. Exato. Vai aumentar a insulina e aí você corta a produção de corpos cetônicos. Uma dieta cetogênica, para quem não sabe, eu não consumo corpos cetônicos. Eu produzo, e para produzir a insulina tem que estar baixa. Porque a produção de corpos cetônicos acontece no fígado a partir do ácido graxo que está chegando lá em excesso. Muito ácido graxo chegando no fígado tem a produção de corpos cetônicos. E esse ácido graxo só está chegando em excesso no fígado porque a lipólise está acelerada. Lembra da lipólise, bioquímica básica, que a gente já comentou aqui? A lipólise está acelerada. E está acelerada por quê? Porque não tem um estímulo insulinêmico. Então, se tiver um estímulo insulinêmico, a lipólise fica meio parada. E aí eu não tenho tanta produção do ácido graxo e não chega tanto no fígado. E aí não tenho produção de corpos cetônicos. Então, para saber se eu estou numa dieta cetogênica, eu tenho que mensurar corpos cetônicos. Seja no sangue, que é o beta-hidroxibutirato, ou normalmente se faz pelo acetoacetato, que é um outro corpo cetônico, exame na urina. O padrão ouro é sangue, o beta-hidroxibutirato. Aí eu vejo se aquela dieta que eu estou fazendo realmente está me induzindo uma cetose. Tá? Enfim, resumindo. Então, por isso que eu tiro o carboidrato numa dieta cetogênica, porque ele é o maior insulinotrópico, a insulina alta que quebra a tal da produção dos corpos cetônicos. Se eu botar muita proteína, isso também vai ser quebrado de alguma forma. Então, eu vou com muito mais gordura e proteína média. Você já vê que aí sim, eu vou ter um estímulo da lipólise acelerado. E aí quem se apega no negócio do emagrecimento, tá vendo? Uma dieta cetogênica com uma lipólise acelerada vai emagrecer mais. E ele só vê um lado da balança. Cara, para emagrecer, olha a questão dinâmica de novo, eu vou simplificar bem aqui. Tem um lado que é a lipólise, que nem é a queima da gordura, mas vamos aceitar que já queimou a tal da gordura, oxidou. Isso de fato vai acontecer, se eu não tenho carboidrato, ó. Não tenho carboidrato chegando, o glicogênio hepático está baixo, o muscular também. O meu corpo, como todo, vai usar cada vez mais o quê? Gordura. Isso é fato. Tá? Mas olha o outro lado da balança, que ele não olha ou ele não fala muito. É quanto de gordura está chegando. Porque a dieta é só gordura. Então eu queimo mais gordura? Ok, óbvio, não tenho carboidrato. Mas quanto de gordura está chegando? Se tiver mais do que eu estou precisando, olha o balanço energético aí de novo, com superávit calórico, vou engordar da mesma forma. Da mesma forma. Então eu estou aumentando a lipólise, a oxidação da gordura, ok. Mas se tiver gordura em excesso chegando lá da churrascaria, vou engordar da mesma forma com superávit calórico. Então, isso o pessoal não fala, né? E de outro lado, se minha dieta, por exemplo, é high carb, uma vegana, high carb, cheio de carbo, fibra, que me dá saciedade com déficit calórico, vou emagrecer da mesma forma. Da mesma forma, entre aspas, né? Mas seria mais ou menos esse contexto se a proteína total tiver igual, tá? Então você tem dietas ricas em carboidrato com baixa em gordura e tem o outro lado da moeda, aquela rica em gordura e baixa em carbo, que é a cetogênica. Se você equilibrar a proteína, as duas forem isoproteicas, os trabalhos do Kevin Hall mostram que não tem muita diferença para o emagrecimento, pelo menos ali nas primeiras semanas, meses, onde os trabalhos com humanos conseguem conduzir. Porque depois de semanas e meses com humano, você com certeza não consegue controlar essa dieta de forma adequada. E aí o que estava com baixo carbo já consome um pouquinho mais de carbo na vida livre, e o outro que estava com alto carbo daqui a pouco já está com carbo mais moderado, porque faz parte da vida dele, o carbo moderado. Então você já não consegue controlar muito bem a dieta. E esse mapa metabólico, esse fluxo dinâmico, o Kevin Hall mostra exatamente isso. Dietas isoproteicas com déficit calórico, só variando o carboidrato e o lipídio. Então, de novo, carboidrato lá no teto, com lipídio baixo. Isso é o high carb e com lipídio baixo. Ou o contrário, com lipídio lá no teto e com carbo baixo, isso é cetogênica. Mas a proteína igual e sendo isoenergético, ou seja, hipocalórico também para favorecer o emagrecimento, emagrece da mesma forma. Qual é a desvantagem que eu acho da cetogênica? Desvantagem agora, principalmente para quem faz atividade física, moderada e intensa, que aí vai demandar do carboidrato e não vai ter. Então fica muito difícil você conseguir se manter numa dieta cetogênica mesmo, fazendo exercício principalmente o intenso, que demanda o carboidrato por tudo isso que a gente já falou aqui. Aí vai ficar complicado. Para ganho de massa magra, musculação e hipertrofia também vai complicar. Você não vai conseguir treinar tão pesado e vai faltar proteína. Porque apesar de ter proteína na cetogênica, ela não é tão alta assim. Porque se tiver alta, segundo a demanda de proteína para uma hipertrofia, 1,6, 1,8, 2 gramas de proteína quilograma peso corporal, às vezes até mais, já dependendo da situação. Quando você está em déficit calórico, pressão e emagrecimento, essa proteína pode chegar a 2,5. Quem sabe até 3 gramas de proteína quilograma peso. E essa quantidade de proteína já deixa de ser cetogênica. Cetogênica no máximo aí 1,3, 1,4, 1,5, talvez chutando 1,6, chutando muito alto, já 1,6 de proteína. Senão já deixa de ser cetogênica justamente pela proteína ser insulinotrópica e cortar a cetose.
Exato. E falando desse viés da insulina, não sei se você concorda comigo, parece que a insulina virou o vilão, né, da obesidade, né, de alguns anos. No final do século passado, muito se falava em função, né, da insulina gerando ali, né, potencializando o aumento da massa gorda, né, da massa de tecido adiposo, e por isso, então, chegamos a essa história de tira o carboidrato para poder cortar o efeito da insulina. E aí a gente acabou, pela sua fala, a gente acabou de perceber que não é só o carboidrato, né? Como você falou, a proteína é insulinotrópica. Também. Tá certo? E a insulina é tão importante quanto vários outros hormônios, né? A gente não simplesmente tem que eliminar ela do nosso corpo. Porque às vezes relaciona que o obeso está com hiperinsulinemia, de fato está, se tiver com resistência à insulina, diabetes mellitus tipo 2, mas a insulina está alta no obeso, não é porque a insulina induziu ele ficar obeso. Exatamente. Ele vai ficando obeso e vai produzindo mais insulina, o pâncreas, no caso a célula beta-pancreática, produz mais insulina para tentar manter a glicemia correta. Como a glicemia, como ele está com resistência à ação da insulina, né, você tem que produzir mais insulina para tentar ter o mesmo efeito. Você vê como é que a falta de informação pode trazer essas confusões. Se fosse assim, seria bom o indivíduo ficar diabético, né? O obeso ficar diabético que não produz mais insulina. Né? Se fosse assim, fosse tão simples assim, seria a solução do problema do obeso que vira diabético. E a gente, justamente ao contrário, né? Você tem mais um fator ali que predispõe a uma síndrome metabólica e potencializa a doença dele. E aí, uma outra coisa que a gente precisa entender também, que a insulina não é o vilão, é um dos principais hormônios que a gente tem que induz a saciedade, que estaria ali justamente fazendo o quê? Freando o seu aumento, o seu consumo, né? Informando que energeticamente você está favorável, que você não precisa continuar comendo. Então, o problema não é a insulina em si, uma vez, nunca foi. A gente precisa dela, o principal hormônio anabólico que a gente tem, não só para o tecido adiposo, mas para o tecido muscular, para as ações do fígado, para as ações e contra a regulação de outros hormônios que a gente tem. Então, assim, ela é necessária, né? Então, a gente cortar os efeitos da insulina, acho que essa a gente tem que tirar da cabeça. O diabetes mellitus tipo 1, que não produz insulina, quanto problema ele não tem? Exato. Justamente por não ter insulina. E não tem nada a ver com obesidade, né? Pelo contrário. Não é nada a ver. O indivíduo diabético tipo 1, ele é justamente um indivíduo que entra em fadiga mais rápido, né? Que tem um catabolismo maior. Né? Tanto, incluindo do tecido adiposo. Sim. Né? Então, porque quando você vê esses dois fatores, o cidadão está obeso e tem insulina alta, e quer associar direto, tá vendo? A insulina que levou ele a ficar obeso. Isso que eu estava querendo dizer. Claro que não. Ele foi ficando obeso, a insulina foi aumentando como resposta do corpo, para tentar manter glicemia e outras coisas. E só para fazer aqui um adendo também, a dieta cetogênica tem várias aplicabilidades, tá? Várias, com neurodegeneração, com epilepsia, principalmente em pediatria, síndrome de Vivo, que você não produz o GLUT1 no sistema nervoso central, então você não consegue captar muita glicose no sistema nervoso central, tem que fazer dieta cetogênica. Alguns tumores talvez respondam melhor, então tem aplicação. Só que para o emagrecimento não necessariamente ela é mais eficiente, até pode ser mais uma estratégia, não necessariamente mais eficiente. Para o exercício físico intenso, para o atleta, para mim, fica um pouquinho mais complicado. Como eu falei, a gente não está aqui dizendo que está certo ou está errado, a gente precisa entender o metabolismo, a gente precisa entender o processo para que a gente possa saber, de fato, se aquilo ali é uma situação plausível de ser utilizada, se não é uma situação plausível de ser utilizada. Então, como a gente iniciou esse podcast falando exatamente disso. Até que ponto, né, a gente pode pegar um fator isolado e tirar conclusões de performance, né, tirar conclusões de emagrecimento, tirar conclusões do processo de engorda, né, do processo de obesogênese. Então, o corpo humano ele não funciona com fatores isolados, né? Não é uma ciência exata que 2 mais 2 são 4. Na verdade, você tem vários processos que são integrados e que a gente precisa ter noção da eficiência, da função, da disponibilidade de cada um desses substratos, né, para atendimento da demanda energética naquela situação metabólica em questão. Tá? Então, não é simples você analisar o que vai acontecer num determinado tipo de exercício, num determinado tipo de programa de exercício, pura e simplesmente por um substrato. Né? Você tem que analisar o todo, ou seja, quem é essa pessoa que vai fazer exercício,
qual é a predisponibilidade ao exercício físico que ela tem, né? Quais são os recursos energéticos no momento pré-esforço, no momento pós-esforço, o que você vai oferecer para ela de substrato energético para reposição, para regeneração, qual é o tempo de intervalo entre uma sequência de exercício e outra, entre uma sessão de exercício e outra, né? Ou seja, nesse intervalo entre uma sessão e outra, entre um dia e outro de treinamento, quais serão as estratégias de manipulação dietética que ela vai ter, para que aí talvez a gente possa começar a pensar em quais os efeitos crônicos que aquela estratégia, que aquela dieta, que aquele tipo de repouso pode oferecer para aquele indivíduo ou não. Né? Então, acho que o panorama central aqui, quando a gente fala de bioenergética, é primeiro a gente ter, né, os conceitos bem estabelecidos na cabeça, né, o que é uma via aeróbica, o que não é uma via aeróbica, quais são os substratos que cabem em cada uma dessas vias, tá certo? Quais são os produtos finais que cada uma dessas vias vão oferecer, tá? E como elas são reguladas. E aí, para você pensar em regulação, que aí talvez seja um detalhe mais, né, mais aprofundado, qual é o tipo de substrato, qual é a disponibilidade deles, qual é o organismo que a gente está falando, ou seja, a gente está analisando o indivíduo numa dieta cetogênica cheio de carboidrato endógeno, ou seja, ele começou a começar a dieta agora, ou ele já veio de uma restrição energética. Então, tudo isso precisa ser analisado para a gente começar a interpretar qual será o efeito final, né? Sim. Então, quando a gente tenta adivinhar a conclusão por um simples pensamento linear, normalmente isso não funciona, porque o nosso organismo ele é complexo, né? O nosso organismo ele interage, é por isso que a gente está aqui falando de metabolismo integrado, né? Porque ele vai integrando diferentes ações, diferentes tecidos e sinalizações. Acho que isso tem que ficar claro na cabeça de todo aluno que vai começar a analisar e interpretar esses dados para pensar numa possível dieta, num possível treinamento, até numa resposta a uma patologia. Não é isso, Thiago? Então, Raquel, é exatamente isso. E assim, a gente já é docente há uns 20 anos, né? E a gente percebe claramente a dificuldade dos alunos, e vou além, não só dos alunos, porque isso se propaga depois que ele se forma, enquanto profissional também, de dominar literalmente isso aqui. Eu tenho que falar dele, não tem jeito. Bioquímica básica salva. Bioquímica básica salva. É a única disciplina na matéria? Óbvio que não. Mas ajuda muito já. Bioquímica básica. Esse livro aqui já está velhinho. Eu comprei ele lá na UERJ, tem uns 20 anos atrás, e foi divisor de água. Comecei a estudar ele, tentando decorar, e depois a coisa foi caindo a ficha, e o quebra-cabeça desse mapa metabólico foi entrando, foi me ajudando. E hoje, né, eu tenho ele como amigo, vamos dizer, a bioquímica como minha amiga, me salva muito ter o raciocínio lógico para pensar numa alimentação, numa dieta, numa situação, porque eu não vou ter todos os exemplos de todas as perguntas que os alunos fazem, o profissional faz, o paciente faz, em termos de dieta, em termos de exercício, mas se isso fosse assim, se isso tem aquilo, eu não tenho todas as vivências, mas a bioquímica vai me ajudar, o mapa metabólico eu sei o quão ele consegue ajudar a gente. Então, pensando nisso, inclusive, né, e vendo essa dificuldade dos alunos, que a gente pensou em montar um curso online sobre metabolismo energético integrado. Então, vou até fazer o convite aqui. É um curso que a gente vai deixar disponível, depois a gente vai divulgar, de metabolismo energético integrado, mas é para você que realmente quer aprofundar o conteúdo em metabolismo energético, básico que seja, mas ao longo do curso a gente vai dando, que nem a gente fez aqui nesse videocast, aplicabilidade, mas a gente vai a fundo, eu quero saber o detalhe. Então, não me adianta dizer que, por exemplo, a glicólise, ela é regulada através da carga energética na forma de ATP. Mas, por curiosidade, aonde? Qual enzima? Como essa enzima é controlada? Sei lá, a gliconeogênese é ativada a partir do momento que o glicogênio hepático cai e o cortisol faz isso. Tá, mas aonde? Qual enzima o cortisol ativa? Qual hormônio? O cortisol? A adrenalina faz glicogenólise durante o exercício? Tem adrenalina ciclase, tem um receptor beta-adrenérgico, ou beta-1 ou beta-2? Uma discussão mais profunda, né? Eu quero aprofundar. Então, esse curso é para você, estudante ou profissional, que sente defasagem em metabolismo básico, o intermediário, aquele complexo que integra tudo, né? Com carboidrato, com proteína, com lipídio. Proteína vira gordura? Não sei. É uma dúvida que alguns podem ter. Tá lá, vou lá estar explicando isso. Né? O esqueleto de carbono lá do aminoácido. Então, olha só, o aminoácido entrou na gliconeogênese,
vai formar glicose e perder o grupamento amônia. Essa amônia já está no sangue, já estou dosando. Tem hiperamonemia. Fiz uma refeição hiperproteica, já tem amônia no sangue. Como? De onde apareceu essa amônia? Olha, apareceu, obviamente, porque esse aminoácido foi transaminado, depois desaminado, liberou amônia. Essas reações básicas eu vou explicar nesse curso. E aí você vai tentando aplicar. Tá? Então você tem um ciclo da ureia, que faz a ureia aumentou. Então tá lá. Fez o ciclo da ureia, precisou de água. Então uma dieta hiperproteica, você precisa de água. Está lá o consumo de água. Entendeu por que eu preciso de água, entendeu? Né? Então esse curso está sendo feito e vou fazer de uma única vez, uma vez só, porque vai dar trabalho. São horas de curso, vai dar muito trabalho. Mas eu vou confeccioná-lo, vamos dizer assim, para uma vez por todas, né, ajudar principalmente o aluno de educação física, nutrição, medicina, mas para quem tiver interesse. Agora, aquele que está nos escutando agora, seja aluno profissional que não quer aprofundar, né, quer continuar ali só na ponta do iceberg, não quer aprofundar o conhecimento, só quer raso, não, por favor, não compra o curso, não adquira o curso, porque você vai achar ele muito chato. Né? Fala, isso aqui não serve para nada. O cara está falando de fosforilação de enzima, né? Ele está falando como que é regulada a PFK, fosfofructocinase. Não quero, isso aí não tem aplicabilidade nenhuma. Então não faça, porque a gente vai aprofundar a bioquímica básica, tentando trazer alguns conceitos ali para a prática, como eu falei aqui bem da dieta cetogênica. A gente fala de dieta cetogênica, Raquel, na sala, o pessoal sabe que tem que comer pouco carboidrato, mas não tem ideia por quê. Né? Mas vem cá, uma dieta cetogênica com esse rótulo eu não consumo, não estou comendo corpos cetônicos. Por que leva esse nome? Ah, porque produz corpos cetônicos. Ok, mas você quer saber um pouquinho mais? O que é corpo cetônico, produz né? aonde? É o músculo? É o rim? É o fígado? É o sistema nervoso central? Quem produz? Aí, às vezes, chutando, pô, é o fígado, tá? E aí? Qual é a enzima que faz isso? Quais são as enzimas? Qual é o substrato? Por que a insulina quebra a produção de corpos cetônicos? Por isso que eu tenho que tirar o carbo. Por quê? Cara, você quer saber detalhe? Então, o curso é para você. O aeróbio jejum, como a gente comentou aqui, já falamos bastante. Esse é o curso que é o raciocínio da bioquímica básica, né, aplicada ali na clínica. Acho que essa vai ser a ideia. Curso aprofundado, mas nesse tema. Tá? Então, mas assim, o profissional da atualidade, né, que de fato quer ser profissional, é um curso para ele. Né? Ou seja, eu quero ser um profissional, eu quero entender, eu quero sair da manada e alcançar outro nível. Então, assim, não tem porquê, né, eu não querer ter um tipo de conhecimento desse, tá certo? Então, o Metabolismo Energético Integrado, um curso aí que com certeza você falou que vai dar trabalho, mas vai ser fácil para você fazer isso. E a gente tem o maior prazer em divulgar e trabalhar esse curso, né? Vamos fazer, então. Tá certo? Tiago, mais uma vez foi um prazer aqui discutir com você, né, a ProHealth e o principal colaborador nosso, né, óbvio, um principal colaborador de excelência, o professor Tiago Leite. Viemos aqui discutir sobre metabolismo energético integrado. Às vezes eu acho que ficou um pouquinho corrido, mas é porque a gente acaba falando mesmo, é muita informação, uma coisa vai ligando a outra. É um papo ali de bar, né? Ali, né? É um papo que a gente ficaria aqui mais 3, 4 horas falando, né? E sem cansar. Tem esse, né? Falando e sem cansar. Tá certo? E é por isso que a gente está, então, enveredando para a produção de material didático científico de qualidade aí para vocês. E em breve com mais material sendo divulgado aí. Tá certo? Então é isso. Acho que vou dar o recado aqui, né? Agradecer novamente a Raquel, a ProHealth. Né? Então vocês podem, inclusive, tem aqui o site nosso, www.prohealthdesempenhofísico.com. Meu Instagram, para quem quiser seguir também, @Prof. Thiago Leite, o seu Instagram. E pode seguir também o ProHealth, _, Raquel Coelho, né? Esse é o Instagram, que é o Instagram da ProHealth. Tá, então acho que a gente conseguiu mais uma vez contemplar aqui o conteúdo que a gente queria passar de uma forma descomplicando a bioquímica. Exato. E fica aí mais uma vez o convite para esse curso, Metabolismo Energético Integrado, que já vai ficar disponibilizado. Mas é só para você que quer sair da manada, quer se diferenciar, quer voar junto com as águias. Tá bom? É isso. Obrigado. Tá certo. Boa tarde a todos. Até uma breve oportunidade. Por que boa